Só que o que acontecia? Toda hora que vem uma oportunidade boa, Vocês paravam para discutir. a gente parava para discutir. A gente colocava os nossos melhores recursos da empresa para discutir aquilo. E isso toma tempo, porque você vai ter que pesquisar. E, cara, eu quero que o tempo do meu executivo, da minha CEO, do meu COO, cara, do time, esteja 100% no core. Sejam bem-vindos ao Atitude de Campeão Podcast, ou para os íntimos, Atitude Pod. Estou aqui com o meu co-host, que também é meu sócio, e meu pai, Gustavo Borges, ele é tudo. Mais pai que co-host, eu acho, né? Ele é meu pai há 25 anos e co-host há alguns meses, então ele é mais pai que co-host. Já começamos bem o negócio. E hoje a gente tem um papo super bacana preparado. Fui eu que dei a ideia, fui eu que convidei, e fui eu também que arranjei o podcast. Você que é um checado, não sei se você sabe disso, mas eu fui lá, mandei Instagram, mandei e-mail. Por quê? Porque eu sou fã da G4. Não tive o privilégio ainda de fazer as imersões, os cursos, mas eu acompanho. Pede um desconto já. Você é meu convidado, cara. Aê! Já começou bem o presente aqui. Vai ser meu convidado. Obrigado. Vocês dois, inclusive. Obrigado. Mas eu sou super fã da G4, super fã seu, dos sócios lá. Acho que quem empreende, quem é empresário no Brasil, a gente tem essa coisa parecida, né? Eu tô falando aqui com o Bruno Nardon, que é o nosso convidado hoje, sócio, fundador da G4, e também de várias outras coisas que a gente vai conversar aqui. Deixa extensa aqui, né? Demais, meu Deus. E a brincadeira ali fora é o seguinte, eu fui lá no Extremos, né? Fiz com o Alfredo e contigo lá, né, Bruno? Que o Luiz Gustavo também, você precisa ir no Extremos, né? Já tava atrás ali, a gente conseguiu a organização e hoje vai ter troco. Cara, vai ter. Seja bem-vindo. Obrigado, muito obrigado por esse convite. Cara, para mim é uma felicidade imensa estar aqui com vocês, batendo esse papo de atitude de campeão, né? Vocês que são duas referências para todo mundo que veio do mundo aquático, né? Eu sou nadador desde criancinha, nunca fui federado ou profissional, mas lembro de muitos campeonatos do Gustavo Borges que eu ia lá na região, então para mim é um prazer inenarrável estar aqui com você. Já te falei da última vez isso também. Bacana. E com o teu filho aqui, né? Conheci tua esposa ali, um grande prazer estar aqui conversando com vocês. Você sabe que olhando pra você, ô Bruno, você tem pinta de nadador mesmo, cara. Você nadou em Assis lá? Borbo, parece. Hã? Tem a cara de... Não. Nada. 400 medley e 200 costas. Legal. Sabe por quê? Erraram os dois. Sabe por quê? Porque você com 1,74, você é da altura do Ricardo Prado, cara. Ricardo Prado. Ricardo Prado, Pradinho. Grande. Nossa, esse também foi ídolo de todo mundo, né? Foi nosso ídolo aqui dentro das piscinas. E você começou lá em Assis e foi pro mundo, né? A natação foi até certo ponto só, né? Foi, cara. Eu nadei até os 16 anos e meio, né? E daí eu tava ali... Né? O Zinho ele foi um treinador, só que tinha o Paulão também, que foi treinado pelo Zinho. Então eu era do Assis Tênis Clube, o Zinho tinha lá a academia dele. E eu treinei, foi dos 7, 8 até os 16 e meio, porque daí eu tava no segundo, terceiro colegial e eu falei, preciso estudar para passar numa faculdade. Eu gosto dessa visão do esporte até os 16 anos. Vou te explicar rapidamente por quê, que foi uma coisa que aconteceu com os dois jovens aqui, e eu já emendo numa pergunta para você, que é assim, até os 16 anos é um momento de formação do jovem. Aí com 16 anos, o período da puberdade, começa as definições e você começa a ser disputado por várias outras áreas ali, né? Então, estudo, né? Normalmente isso que acontece, ou você conseguiu despontar ou não no esporte, e aí você vai para outras áreas, né? Você se formou aqui em engenharia, né? Mecânica na Unicamp, e com 16 para 17 começa o estudo a interferir muito. Mas as lições do esporte, nessa fase de construção do ser humano, da pessoa, do jovem, é uma coisa incrível, pelo menos eu valorizo muito. E o combinado com os meus filhos foi assim, até os 16 vocês vão nadar. É uma obrigação, né? Eu fiz de tudo para que isso acontecesse. Aí chegou com 16, o Luiz Gustavo falou o seguinte, quero treinar para ir para as Olimpíadas. Eu falei, beleza. A minha filha falou o seguinte, tô com 16 anos, posso parar, pai? Eu falei, pode. Os aprendizados estão ali. Mas que conexão você faz do esporte, do que você viveu ali, com a engenharia, com o que você empreende hoje? Como é que é essa linha? O que eu vejo, assim como vocês veem, e o que eu acredito muito, é que o esporte molda caráter. Não adianta, cara, você... E 6 dias por semana treinar, você vai na escola de manhã, almoça, vai pro treino 1h30, 2 da tarde, fica até 4h30 da tarde, 5 treinando. Todo dia, sábado de manhã cai na piscina gelada. Cara, e segue aquele treino com disciplina, como isso não pode mudar caráter? Ainda mais num esporte como a natação, né? Que é um esporte solitário, mas de equipe.
Né? Muita gente acha que não tem equipe, mas tem tudo. Tem o técnico, tem o resto do time que você tá junto. Quando você vai fazer os tiros, você tá morrendo, tem alguém te puxando. Você fala, meu, vamos junto, vamos mais forte. Mas na minha cabeça, essa disciplina que você não consegue comprar. Você consegue comprar muita coisa na vida, mas você não consegue comprar a disciplina. Sim. Essa disciplina, eu acho que qualquer pessoa que foi um esportista, mesmo que amador, mais de alta performance, porque, pô, você treinar 6 dias por semana, qualquer pessoa que faz isso tá em alta performance. Capacita você para acreditar que qualquer coisa é possível. E quando você tem essa capacitação de acreditar que qualquer coisa é possível, de fato você vai lá e fala, meu, só depende de mim. Pô, eu vou agora passar no vestibular, que era minha grande meta. Cara, eu sentei minha bunda na cadeira e estudei igual um maluco. Só que enquanto eu tava estudando, tinha um monte de amigo meu indo pra balada, tinha um monte de amigo meu falando, meu, por que você tá estudando tanto? Eu falei, cara, porque eu tenho um objetivo, eu quero passar na faculdade, porque eu acredito que passar na faculdade boa, isso vai me abrir caminhos no futuro, né? Eu venho do interior, meu pai é agricultor, minha mãe era caixa de banco, então não tinha muita referência do que fazer. Né? O que dá pra fazer, o que não dá pra fazer, dá pra ser empresário, dá pra ser empreendedor. Pô, Assis, uma cidade de 100 mil habitantes hoje, né? Você não tem muita referência. Tem referência teus tios que estão ali próximo. Só que o caminho normal e o que meus pais me ensinaram, porque eles vieram do sítio, eles falaram, cara, estuda e passa na faculdade. Depois você decide o que você faz. Quando você fala agricultor, ele tinha um sítio e ele tinha um sítio e tocava. A gente morava na cidade, tocava terra, toca até hoje, e trabalhava como vendedor de adubo. Então ele trabalhava para alguém e tinha esse empreendimento dele. Então, grande parte do dinheiro que ele ganhava aqui, ele reinvestia no sítio, né? Que ele começou ali do zero e foi crescendo aos poucos, né? Então, quando você vê essas referências, você fala, pô, né? Como que eu faço talvez para ser igual ao meu pai, que na média aqui da cidade tá bem? E daí você fala, pô, vou passar na faculdade. Só que daí aquele 1 ano e meio, 2, que eu me dediquei para isso, pô, é que nem você treinar todo dia, faça chuva, faça sol, faça frio, faça calor, você estando cansado ou não, você vai lá fazer aquele treino. Então, um combinado que eu tive comigo, que na faculdade também foi assim, os primeiros 2 anos eu estudei pra caramba, daí eu ganhei uma bolsa para estudar fora do Brasil, daí quando eu voltei eu já tava na minha cabeça que eu queria empreender, tentei empreender, não deu certo, daí fui atrás de um fundo para investir no meu negócio, o fundo gostou de mim e falou, vem trabalhar com a gente não vai investir no teu negócio. Daí eu trabalhei que nem um maluco dos meus 22 até os meus 32, assim, mas que nem um maluco mesmo. Então você vê que toda essa disciplina, né, que eu fui trocando... Eu tô com 39 agora, vou fazer 39 agora. Então toda essa disciplina que eu fui trocando de lugar veio, no meu ponto de vista, da base da natação, da base do esporte. E incrível do jeito que você coloca isso, assim, tudo bem, você não foi um atleta profissional, mas o que você fez como um atleta com 15, 16 anos é a mesma coisa de intensidade ali, né, de esforço para um jovem de 15, 16, do que um atleta de alto rendimento. Você pode não colocar o volume de horas total que um atleta de alto rendimento coloca, um cara que vai para um brasileiro, vai para uma Olimpíada, mas você tem a mesma mecânica mental. E aí você trouxe essa mesma mecânica para a escola. Você fez engenharia mecânica, só de pensar em engenharia já acho uma coisa difícil, né? Então você teve que ralar muito ali. E a hora que você vai para o empreendimento, os mesmos aprendizados, é uma coisa que transcende. Você puxa um fio assim da atividade física, do esporte para o jovem, e você vai na faculdade, a ralação, e você falou, cara, até os 32, e tenho certeza que não foi fácil. Você fala assim, puta, até os 32 trabalhei feito um camelo, maluco. E aí a hora que você fala, trabalhou feito, porque é fácil olhar agora, né? Pô, G4, não sei o quê, divulga lá os valores, milhões, a gente já vai falar da G4 bastante, mas a hora que o cara vê o resultado no final, ele não percebe qual foi a trajetória. E acho que isso é a grande curiosidade das pessoas. Porque você vê a medalha, você vê o resultado, você vê a grana, você vê o apartamento, o carro que o cara tem. Mas e essa jornada aqui? Pô, trabalhei feito... O que é trabalhar feito um desesperado até os 32? É ficar ali e trabalhar 2 horas por dia? É pegar o Tim Ferriss e trabalhar 4 horas por semana? Que eu acho absurdo isso. Acho que o contexto é interessante o livro, mas, cara, não é isso. Mas você sabe que foi o livro do Tim Ferriss que virou uma chave na minha cabeça, né? Esse do de produtividade. Foi do 4-Hour Work Week. Porque, assim, antes disso, né? Antes de eu começar... Teve interpretação. Teve que interpretar. Eu falei, cara, isso daqui não existe, trabalhar 4 horas por dia. Mas eu entendi que se eu colocar minha energia em alguns lugares corretos, Perfeito. O output, o resultado disso pode ser muito maior do que eu trabalhar para alguém nos meus próximos anos. Então foi isso que o 4-Hour Work Week do Tim Ferriss, que ele lançou em 2010, eu acho que foi, mais ou menos essa época, virou uma chave em mim. Mas é isso, cara, assim, eu acho que a dedicação e disciplina, se você
de nada adianta você ser inteligente se você não é dedicado. Perfeito. De nada adianta você ser dedicado se você não trabalha de maneira inteligente. Agora, uma pessoa que é inteligente e dedicada e realmente quer aquilo, cara, não consegue ninguém no mundo te alcançar. Essa é a minha cabeça, entendeu? Então, quando você olha o Elon Musk, por exemplo, o cara, ele é o tanto que ele trabalha e o tanto que ele é inteligente, ninguém vai conseguir pegar esse cara. Assim, é no nível doentio, né, no meu ponto de vista. Com certeza. E é um pouco do que, às vezes, eu até, quando eu olho para trás e eu vejo que os atletas de alta performance, de alto rendimento, chegam no nível quase doentio com aquele algo. Só que, né, que eu chamo de vício. Pô, meu vício era nadar, eu não conseguia ficar um dia sem nadar. Não conseguia, eu ficava doente, falava, pô, vou perder minha natação, que loucura, assim. É doentio, cara, é vício, isso não adianta, é um vício bem visto pela sociedade. E eu transferi esse vício pro estudo depois, e depois eu transferi esse vício pro trabalho. E daí depois meu primeiro filho nasceu, e a gente sabe que quando o filho nasce, né... E cresce, né? E os meus vão ficar na altura de vocês, que minha esposa é alta. Eu já tô com 3 já, então, genética lá. Pô, graças a Deus, né? Uma coisa que eu sei fazer na vida é... Você só pede pra ela não usar salto. Não, ela não usa comigo, não usa. Montar filho, montar empresa e fazer filho. São as duas coisas que eu sei fazer bem feito, cara. Que coisa boa. Só que assim, e daí eu transformei isso depois pro trabalho. Então, quando eu falo que eu trabalhava intensamente, cara, eu trabalhava no que eu chamo de 007. Meia-noite a meia-noite, 7 dias por semana. Então, o nível de intensidade que eu fiz todos os meus negócios, né? Então, primeiro que não deu certo, segundo que foi a Canui, que foi um e-commerce de roupa para público masculino, jovem, que a gente saiu de zero, chegou a quase faturar 500 milhões de reais, né? Saiu ali de fim de 2011 e vendemos em 2015 para a Dafit. Eu fiquei da FIT 15, 16. Daí eu trouxe a RAP para o Brasil em 17. Que é 17, 18, uma parte 19 na RAP. Daí a gente montou o G4, eu montei um fundo de investimento também paralelo com o G4, e G4 está aí nessa velocidade, né, que a gente está imprimindo no negócio. Quando você trouxe a RAP, você estava como executivo da empresa. Eu virei sócio lá fora e trouxe ela para o Brasil. Entendi. Então fui o Country Manager / fundador da operação aqui no Brasil da RAP. Então... essa intensidade que no fim do dia mudou um pouco quando meu primeiro filho nasceu, porque, cara, antes disso, qual que era o meu objetivo? Pô, fazer aquilo que eu não que eu quero ganhar dinheiro, pô. Mas nessa fase do 007, você já estava casado? Já estava com a minha esposa, já estava noivo, só que ela também trabalhava bastante, eu também trabalhava bastante, então estávamos bem, né, nesse ponto de equilíbrio, né? E o primeiro filho que chama Gustavo também, não é em sua homenagem, mas é um nome bonito. Do Guga do tênis, então, do Gustavo Kirten. Obrigado pela homenagem mesmo, sem saber. E o primeiro, a gente já estava noivo, ia casar, e o primeiro filho veio um pouco antes do planejado, mas para mim assim foi meu anjo da guarda, sabe? Para chegar e virar uma chave na minha cabeça e falou, cara, será que você tá indo pro lugar certo? Porque a gente já tinha feito a Canui, já tinha ganho um dinheiro. Depois eu tava na jornada da RAP, tava trabalhando assim, 007 mesmo, tava trabalhando muito, cara, a gente saiu de 0 cidades para mais de 40 cidades, 0 pedidos para alguns milhões de pedidos por mês, 0 pessoas para quase 1.500 pessoas trabalhando no Brasil em 2 anos. Então foi um crescimento assim, estratosférico. E nessa velocidade, cara, que você tá trabalhando ali numa intensidade maluca, você começa a se perguntar, será que eu tô, de novo, colocando a minha energia no lugar correto, onde eu vou ter o maior output no longo prazo? Chegou uma hora para mim que virou a chave. E o seu sentimento era que você estava no momento e a sua referência, o indicador era o crescimento e o objetivo que você tinha traçado. Sim, e, cara, o quanto a empresa está crescendo, mas também aquilo era o meu objetivo de vida, porque, cara, antes eu estava meio que perseguindo só dinheiro. Tá. No sentido de, cara, não é que é só dinheiro, né? Porque quem só persegue dinheiro desiste no dia seguinte. Eu queria fazer algo grande, né? Sempre. Eu comecei a empreender por isso. Porque todos os lugares que eu trabalhei antes, nenhum deles eu vi de fato sentido, propósito em trabalhar naqueles lugares. Porque dependendo do chefe que você pegava, se ele era gente boa, você ia ter uma vida legal. Se o chefe não era tão legal, putz, você não ia ter uma vida legal. Então tudo dependia do chefe, a cultura dos lugares que eu trabalhei antes. Então eu trabalhei na Airbus como estagiário, tanto na França quanto na Alemanha, que eu estudei uma parte da minha faculdade lá. Você estudou fora, foi na França. E lá você já engatou já engatei na Airbus e fiquei um tempo lá. Daí voltei para o Brasil e fui trabalhar em consultoria estratégica. Achei legal, mas, de novo, dependendo do teu chefe, com quem você está trabalhando, cara, tua vida era muito boa ou muito ruim. E em nenhum desses lugares eu falei, cara, tem uma cultura de que, pô,
tô orgulhoso de fazer parte. E foi muito isso a virada de chave para mim, de falar, pô, eu tenho que montar um negócio, que se eu montar um negócio, com certeza eu consigo imprimir a cultura que eu quero para aquele lugar. E eu acredito que no fim do dia a gente quer pertencer a algo, a gente quer ter algum propósito, né? E quando você tem claro o seu propósito daquilo que você quer, fica muito mais fácil de você aguentar esses altos e baixos que a vida tem, né? Então, quando a gente montou a Canui, que foi a primeira empresa ali que eu fiz que deu certo, cara, os meus sócios, Bruno Henriques, o Luiz Barreiro, entre vários outros sócios que a gente teve lá, cara, era um negócio, assim, a cultura, quando você fala da Canui, de todo mundo que trabalhou lá, foi algo único no planeta Terra que a gente tenta replicar hoje no G4, né? Lógico, com pitadas de Thales, com pitadas de Alfredo, então é algo diferente do que foi a Canui, mas tão legal quanto. Mas eu sempre procurei isso. Daí a gente vendeu a empresa, fiz meu primeiro dinheiro, né? Falei, pô, legal, tô com dinheiro, mas e aí, qual que é a próxima? Né? Qual que é a próxima medalha que eu vou alcançar agora? E daí eu falei, pô, vamos tentar fazer algo diferente. Daí, putz, quando eu trouxe a Rappi pro Brasil, que, cara, não era nada, aqui tem um iFood, que é um gigante, né, no Brasil, aí eu falei, pô, tentar ganhar desses caras aí é legal. Mas vamos pra cima. Como que aconteceu isso? Como é que você chegou a estar em contato com a Rappi, virar sócio e trazer pro Brasil? Cara, a Rappi foi o seguinte, né? Um grande amigo meu, depois que a gente vendeu a Canui para a Dafit, eu tinha que ficar lá um tempo pós-venda para acabar de ganhar as ações da venda. Então a gente ganhou um pedaço em dinheiro, um pedaço em ações. E o primeiro ano, né, de pós-venda, cara, eu foquei totalmente no negócio para a gente entregar as integrações que tinham, as sinergias que tinham, que a gente entregou, fez um turnaround lá da Dafit, a Dafit voltou a crescer com lucro. E eu comecei também a abrir um pouco minha cabeça para tudo que estava acontecendo, porque desde 2011 até 2016, 15 ali, 16, cara, eu tava mergulhado em fazer a Canui dar certo. Cara, era dia inteiro no escritório, não saía para grupo de network, não saía para conversar com outras pessoas, para cara, vou resolver isso, o máximo que eu vou conversar são com pessoas correlacionadas ao meu mercado para garantir que o meu negócio dá certo. Era isso que eu fazia de networking, né? Cara, é fazer um negócio acontecer. Depois que a gente vendeu e passou o primeiro ano, que a gente entregou aquilo que a gente tinha se proposto, eu, cara, falei, não vou ficar minha vida inteira aqui. Porque a gente vendeu a empresa, então tinham donos novos na empresa. Falei, não vou ficar minha vida inteira aqui. Não faz sentido para mim. O ganho que eu tinha assimétrico, eu já capturei. Tenho que ir pro próximo agora. Só que, qual que é a próxima coisa que eu vou fazer? Não sei, será que eu vou empreender do zero de novo? Empreender do zero de novo, para quem empreende do zero, né? Eu costumo falar que a empresa tem 3 fases. Tirar do 0 para 1, levar do 1 para o 10 e levar do 10 para o 100. Tirar do 0 para 1 é o quê, cara? É aquele começo que é muito difícil e chato. Que é você achar um grupo de pessoas que tem uma dor, dúvida ou desejo latente, clara, e você achar um produto, serviço ou solução para resolver essa dor. Então é muito teste e erro, cara, o negócio vai demorar 1 ano, 2, 3 anos até você encaixar, que a gente chama de Product Market Fit. Teu produto encaixou com aquele mercado e daí depois, né, levar do 1 para o 10, você conseguir escalar isso. Então o começo são poucas pessoas, 1, 3, 4, 5, 10 pessoas no máximo e você tentando fazer isso. Falei, cara, será que eu quero isso de novo que eu já fiz aqui na Canui e que tem outros negócios que eu investi, ajudei a criar do zero também que eu montei? Muito esforço, né? E eu tava meio cansado, nessa época. Ou será que eu quero pegar um negócio que já tá indo do 1 pro 10, que já provou o modelo do negócio, ou indo pro 10 pro 100 e pegar esse negócio naquilo que de fato eu sei que é minha qualidade, que é fazer o negócio voar, né? Crescer muito e trazer para o Brasil. Então eu comecei a conversar com muita gente. E um amigo meu, que chama Pedro Sorrentino, ele é um investidor lá do Vale do Silício, é brasileiro, ele falou, cara, acabei de investir nessa empresa aqui, que chama Rappi. Olha. Eles estão indo super bem na Colômbia, passaram pelo Y Combinator, que é um programa de aceleração de startups lá do Vale do Silício, e falou, cara, e eles querem conhecer gente do Brasil, que daqui 1, 2 anos eles devem abrir Brasil. Eu falei, pô, legal. Bacana, vamos conversar, né? Eles falaram, eles vão estar no Brasil tal data, quer conversar com eles? Eu falei, vamos conversar, posso ajudar eles. Na época eu estava conversando com muita gente, ajudando muita gente, ainda estava na Dafit, né? E saí pra jantar com os caras. E, pô, foi super legal a janta, foi super bacana. E eu comecei a apresentar um monte de gente pra eles. Ó, tá aqui um advogado legal pra você conversar, tá aqui gente legal que pode ser o country manager ou o sócio de vocês pra montar no Brasil. E, cara, isso foi começo de 16. Você começou a ajudar sem intenção de sem intenção nenhuma. Só pra ajudar porque tem um amigo que tava investindo lá. Porque um monte de gente me ajuda. Entendi. Pô,
porque eu não vou... É o modelo do empreendedor. Isso, o empreendedor cara... Você não precisa ajudar com o interesse de você ter alguma coisa em troca, né? Adiciona valor. Pra caramba. Adiciona valor, entendeu? Não seja interesseiro, seja interessante. Então, pô, eu sempre fiz isso com muita gente. Um monte de gente vinha pra mim e falava, Nardon, sei que você manja muito de growth, de crescer a empresa rápido, entende muito de marketing digital, entende muito de gente, entende muito de cultura. Pô, eu tô com essa dúvida, você me ajuda nisso? Pô, lógico. Perfeito. Trocava ideia e ajudava a pessoa, né? E daí, nesse momento, ajudei eles ali no começo de 2016, continuei conversando com os caras, daí teve um fim de semana lá que eu entrei no app dos caras, abaixei, daí eu tava olhando lá umas conexões de API, porque eu entendo um pouco de computação, daí vi que tinha umas falhas, daí eu mandei pros caras, caras, eu vi aqui que tem umas falhas de segurança, dá uma olhada nisso. Até os caras falaram assim, agora chega, você vai ficar com a gente. Foi mais ou menos isso. Basta! Só que foi assim, 1 ano trocando ideia, eles me fizeram 3 propostas no meio desse 1 ano. Até que na última eu aceitei e falei, beleza, vamos embora. Mas você tem que investir grana? Não, eu virei sócio lá deles, lá fora. Sem investir grana? Sem investir grana. Pô, então você tava com exit, com grana no bolso, os caras te ofereceram equity pra você ser o country manager. Exato, com o seu country manager aqui do Brasil. E abrir a empresa aqui no Brasil. Entendi. E foi assim que virei sócio dos caras. Legal. Que história, hein? Que é legal, porque o que você traz na questão de ajuda, né? O empreendedor, o gestor, e a G4 hoje trabalha com muitos gestores que estão em fase inicial de negócio, em crescimento, tem vários produtos que estão ali. E acho que muitos gestores, donos de negócio, não têm essa pegada de ajudar outras pessoas. Normalmente quer fechar aquele mundinho ali. A gente trabalha no nosso negócio, são academias de natação, fitness ou escolas, clubes, e parece que tem um negócio assim de querer proteger o que sabe, o que conhece e o que tem. E a hora que você vai para uma discussão, uma conversa onde você vai explorar um pouco mais o seu conhecimento, ensinando, passando uma técnica ou passando alguma coisa que talvez possa vir alguma coisa diferente do outro lado para crescer o seu negócio, você não faz, né? Você acaba tendo uma mentalidade pequenininha. Se pegar os treinadores de 1970, 80 de natação, era assim, não vou contar meu segredo, quero ganhar 10 medalhas olímpicas. Nossa, agora pega aqui os meus negócios, vou fechar tudo isso aqui, não vou contar para ninguém. Nem vai vir ver como os meninos estão treinando. Não pode nem ver nada, porque senão você vai repetir. Hoje o nível de informação é tão gigante e para mim, assim, é surpreendente. Já tinha escutado outros líderes, outros gestores, empresários falando uma coisa parecida com o que você fala, mas ajuda as pessoas a ter um interesse e aí, cara, as oportunidades elas vão aparecer e transformou a sua vida, né? Transformou mesmo. Cara, total. Assim, o que eu vejo nesse ponto é que muitas vezes a gente acha que falar alguma coisa pra alguém, essa pessoa vai copiar isso e talvez fazer melhor do que a gente. A verdade é que tá todo mundo olhando pro próprio umbigo. A vida é assim, cara. Tá muito preocupado com o próprio, entendeu? Então, você já tem tanto problema no teu dia a dia, mesmo que alguém te dê o caminho do ouro, cara, a probabilidade dessa pessoa subir isso na prioridade dela e executar aquilo é muito baixa. E mesmo que você explique as coisas para alguém, para algum concorrente, se ele não tiver humildade intelectual para de fato entender o que você fez e as alavancas daquilo que fizeram, aquilo que você fez dar certo, ele vai copiar porcamente e não vai funcionar. Então não adianta, né? Você sabe disso, pô, os teus técnicos lá da década de 70, 80, 90, né? Que você falou que ficavam aqui guardados, você sabe disso, pô, não era o mesmo treino que ele dava para você que dava pro Xuxa. É outro. Porque o tipo de prova que você vai fazer é diferente, vocês fazem provas parecidas, né? Mas é diferente, pô, porque depende do seu biotipo, depende de como você responde pro treino. Na empresa é a mesma coisa. E uma coisa que eu falo pra todo mundo é, cara, abre o kimono, fala, porque na hora que você põe pra fora aquilo que você sente, aquilo que a empresa tá passando, as suas dificuldades, vai ter gente que vai querer te ajudar, pô. É aquela história de você quebrou o carro na beira da pista. Se você fica lá fazendo assim com o dedo parado, ninguém vai parar pra te ajudar. Agora, se você começa a empurrar o carro pra frente, verdade, todo mundo vai parar pra te ajudar, meu amigo. Botar o braço ali. Põe o braço. Cara, eu tô fazendo o meu máximo aqui, mas tô falando, ó, galera, tô aqui, ó. Chama ajuda, a galera vai vir ajudar. Sim. Então, eu acho que no empreendedorismo é a mesma coisa, entendeu? Quando você abre o teu kimono e pede ajuda e fala, ó, é isso que eu tô fazendo, deixa eu te ensinar. Me ensina aí o que você tá fazendo que tá dando certo. E isso foi um negócio que na Canui funcionou muito bem, por quê?
Porque a Canui ela foi investida pela Rocket Internet, que é um fundo de investimento alemão, que investiu em várias empresas no Brasil e em vários outros lugares do mundo, né? Então aqui no Brasil, um grande que eles investiram foi o Groupon, né? Todo mundo lembra aí do Groupon, talvez você é mais novo, você não lembre. Deu trabalho esse negócio também, né? Mas o Groupon foi um grande case deles aqui no Brasil. E quando o fundo veio para o Brasil, eles investiram em vários negócios aqui, a gente ficava num escritório, numa torre, todo mundo junto, era como se fosse essa torre aqui, cada andar tinha uma empresa. E daí o que acontecia? Cara, eu tinha 23 para 24 anos na época. Eu não tinha a mínima ideia do que eu estava fazendo. Só que, cara, eu sou um cara... Tem muito a aprender, né? Cara, eu não tenho a mínima ideia, só que eu não tenho ego de falar, cara, eu sei de tudo. Não, cara, eu não sei de nada. Dado que eu não sei de nada, quem sabe mais do que eu? Cara, eu tenho que perguntar e sugar o que está na cabeça dessa pessoa, que essa pessoa tem um conhecimento. Então, na faculdade, eu aprendi o quê? Nos livros. Só que quantas vezes na faculdade eu não estudei para a prova, daí eu cheguei naquela pessoa que mais manjava da matéria e falei, cara, vem aqui do meu lado, o que é importante eu saber agora para a prova? Olha só. 3 horas antes a pessoa me dava o caminho das pedras e falava, ó, tá aqui a prova antiga, algumas provas que já foram, dá uma olhada nesse exercício, aprende o que tá nos exercícios e, mais que 5 você tira. Então, algumas vezes nas que eu não gostava, eu fazia isso. E outras vezes as pessoas me consultavam naquelas que eu gostava. E, cara, a verdade é que na vida real, o conhecimento tá dentro da tua cabeça, pô. Tá dentro da tua cabeça. Eles não pararam, você parou pra escrever livro. Eu não parei ainda para escrever um livro e tirar o que tá na minha cabeça e colocar num livro. E a maioria das pessoas não tem tempo de gravar um podcast, fazer conteúdo no Instagram, fazer um livro para explicar o conhecimento que tá aqui e colocar num livro para outras pessoas lerem. Então, qual a melhor forma de adquirir esse conhecimento? Perguntando para as pessoas. Mas na sua visão como o empresário, né? Do que você está falando aqui, tem o círculo por vários pensamentos aqui, né? Primeiro, que a gente não sabe de tudo, né? Então, esse aqui é uma belíssima de um direcionamento. Inclusive, eu acho que um dos maiores assassinos de performance do empresário, da pessoa, e seja jovem ou seja adulto, principalmente da pessoa mais velha, é achar que já chegou lá e não precisa daquele conhecimento. Então, tem um certo nível de prepotência, talvez? Falta de humildade intelectual, cara. Você acha fodão. Então, porque teve muito sucesso. Mas a tradução disso não é prepotência? Ou talvez você... Ou é zona de conforto. Uma ou outra. É prepotência ou zona de conforto. Porque você circula nessas duas coisas, eu vejo a turma... A hora que você fala uma coisa, o cara olha assim, cara, já com aquela cara de cansado. E o cara pode ter 35, 40, 50... E você vê gente com 60 anos de idade ainda no game, no jogo. A hora que você fala uma coisa, você fala assim, caramba, meu... Mas isso daí é da pessoa, então. Então, mas é que você treina a sua mente para aquilo. A gente fez uma conversa com o Gustavo Caetano. Né? O Gustavo da brilhante. Sambatec, brilhante. Cara, nossa, começa a anotar as coisas, cara, dá seu método de investimento. Cara, ele é muito bom. Lá. E aí ele falou uma coisa que ele foi conversar com CEO da Microsoft. O CEO da Microsoft. Como é que chama? Sandia. O Sandia. É isso. Aí ele... Era o Sandia na época. Aí você imagina assim, você vai conversar com o CEO da Microsoft. Você vai, cara, eu vou perguntar isso, e vou não sei o que, você já prepara todo aquele negócio pra você chegar lá e detonar com o cara, né? Pra você aprender pra pegar a cabeça do cara. Aí ele contando a história, sabe o que aconteceu? O cara ficou 1 hora do tempo que eles tinham perguntando pra ele o que ele achava das coisas. Irado. Eu quero inverter todo o jogo. Aí eu quero... E depois, no final, ele tive uma pergunta... Aí assim, você não tem nenhuma pergunta, você fala, cara, eu tô aqui só respondendo, não posso fazer uma pergunta? Aí ele fez assim, me ensina uma coisa, fala um insight. Aí ele falou, faça mais perguntas, escute. Sim. Agora eu vou perguntar pra anotar. Cara, faça exatamente o que eu fiz com você aqui. Não é louco isso? É, muito louco. Porque a gente fica naquela neura assim, pá. Aí o maior aprendizado é quando você vê na prática o que deu certo pra uma pessoa acontecer a olho nu, no seu momento ali. Mas sabe o que eu acho interessante? Que você assim, você é formado no Unicamp, você fez engenharia. Você foi lá pra engenharia, você foi pra França para estudar, você passou pelo corporativo, mas como você teve tanta experiência como empreendedor, empresário, o empresário, assim, ele aprende muito na prática, né? Ele lê, ele estuda, ele faz curso, imersão, só que a prática, você conversar com alguém que já chegou do ponto A ao ponto B, às vezes é a melhor forma possível de você também chegar no ponto B. Você acha que isso é uma coisa que você nasceu com isso, você desenvolveu, teve algum mentor que passou isso pra você? Como é que foi? Do quê? De sair do ponto A pro ponto B? Não, de você pensar assim, eu quero ir do ponto A ao ponto B, vou conversar com alguém que já chegou lá. Cara, assim, pra mim eu acho que eu nasci com isso no sentido de ser curioso, genuinamente curioso naquelas coisas que me interessam. E volta ao ponto de propósito, né? Quando você tem o teu propósito alinhado, cara, o que você quer? Qual que é o teu objetivo de longo prazo, de médio prazo, de curto prazo? Isso tem a ver com propósito. E se você tem um propósito claro e
tem curiosidade para chegar nesse propósito, cara, o caminho é simples. É você falar, cara, o que eu tenho que fazer com menos esforço para ter o maior retorno? É isso aí. Então, cara, por que eu, que não sei de nada, vou me matar querendo fazer sozinho, gastar um monte de dinheiro, gastar um monte de tempo, se tem um monte de gente que sabe? Cara, deixa eu comprar esse conhecimento. E o comprar aqui tem várias maneiras. Tem a maneira de ir lá e perguntar e ter mentores. Então, né, o que eu tava falando lá no prédio da Rocket tinha várias empresas. Cara, dava 9, 10 da noite, o que eu fazia? Só ficava os fundadores, os CEOs, os sócios dos negócios. Tava todo mundo meio cansado, você queria esparecer, eu subia lá no 9º andar para falar com o Thales. Ele tinha sido investido pela Rocket também, na Easy Taxi. E eu trocava ideia pra caramba com ele sobre vários temas. Daí eu ia lá na Mobile, que fez a IPO, para falar com o Cesário Martins, que depois fundou a ClickBus. Daí eu ia falar com o cara da West Wing. Daí eu ia falar com tal pessoa da Tricai. E eu sabia que cada um era muito bom em um tema. Pra quê? Pra resolver minha vida. Cara, como que você tá fazendo isso daqui no marketing? Aquele negócio de campanha lá de Facebook. O que você fez de diferente que tá dando certo Dá aí? 3 pulinhos, 4 flexão de braço e depois ainda faz aí, trabalha um pouco o bíceps. Aí você fala, cara, se você não sabe fazer isso, você vai atrás de como você vai fazer isso aí. Como você vai fazer. Você fala, cara, quem do teu time que toca? Vem aqui, vamos sentar o meu time e o teu pra gente trocar ideia? Quem tá executando? Então essa curiosidade, essa cabeça de, pô, eu não sei das coisas, né? Porque eu acho que assim, esse é o princípio que você acabou de contar a história do Gustavo Caetano aqui com o CEO da Microsoft, é o princípio pra mim de quem dá certo na vida. Cara, a gente não sabe de nada. Quem são as melhores pessoas naquele determinado tema para você perguntar? E, logicamente, a resposta que eles vão dar, 80% você vai jogar no lixo. E tem 5 a 20% que faz sentido pro seu momento de maturidade, que faz sentido de fato para resolver a dor que você tá passando. Porque você tem que colocar no teu contexto também. É igual você perguntar sobre relacionamento. Mas aquele 1, 2%, hein? É o que muda o jogo. Putz. É o que muda o jogo. Você tá falando sobre isso aqui, eu tô pensando, sabe no quê? No Djokovic. Porque o Djokovic, ele tá com 37 anos de idade, aí ele contrata o Murray para ser o treinador do cara. Aí, não sei quem tava falando, algum dos craques do tênis, não sei se você escutou isso, o cara virou, todo mundo que agora o Djokovic vai treinar com o Murray não sei o quê, né? Mais ou menos da mesma idade, foram grandes concorrentes. Aí alguém virou e falou o seguinte, engana-se você que o Murray vai ensinar alguma coisa de treinamento físico e técnico pro Djoko. O cara não tá buscando o Murray pro cara ensinar a dar batida de esquerda, de direita, ele pode até contribuir com alguma coisa, faz assim, faz assado, mas o que ele tá buscando é o seguinte, cara, se esse cara foi um grande concorrente que eu tive na minha vida, e o Murray e o Djokovic, o Djokovic, os concorrentes, tirando os 3 lá, o Murray foi o próximo e sempre pegava segundo ali. Ele tá buscando aqui aquele 1%, aquele 2% que vai fazer a diferença no jogo de um cara que está numa outra fase da vida, com 37. Então, por exemplo, hoje, eu tô aqui do lado de um jovem de 25, né? Tá pensando um monte de coisa na cabeça, né? E eu tô aqui com 52, com várias outras coisas na cabeça. De alguém que já vivenciou uma série de coisas e que esse que tá vivenciando. Quem são as pessoas que a gente se conecta para dar o próximo passo de uma maneira mais estruturada? Essa é a primeira coisa que vem na minha reflexão, né? E a hora que você pega um gestor, você pega um jovem, ele vai procurar essas respostas. Eu pensando com a cabeça dele aqui, né? Não sei se é isso que você... Eu vou fazer uma tradução, né? Porque eu conheço bem meu filho. Ele tá olhando assim e fala, cara, você falou 8 pessoas, só que nesse início que você se conectou, que você conversou para resolver o problema. Né? Aí a curiosidade dele é o seguinte, como é que você conheceu essas 8 pessoas? Como é que você conheceu? Né? E a hora que você conheceu, como é que você identificou o problema que você tinha? Não sei se tem um pouco disso. Ele tava no prédio lá, com certeza. Então, mas como é que ele chegou no prédio lá? Ele tava lá porque ele já tava com uma empresa que era uma investida de não sei quem. Já tinha feito um exit quando ele tava nessa fase. Sim. Porque a primeira coisa que você falou é o seguinte, cara, até os 32 anos eu ralei. Essa conexão com essas 8 pessoas subir e descer no prédio no andar, você já tava no prédio. Já tava no prédio. Mas para chegar no prédio... Para chegar no prédio que é um negócio. Foi o... Antes eu tava na carreira executiva. E daí eu falei, cara, é o que eu quero da minha vida? Perfeito. E daí foi a decisão de não é o que eu quero. Mas quando foi o primeiro cara que falou assim, que você conversou e... Foi o seguinte, eu comecei a montar minha primeira empresa, que não deu certo, que era uma plataforma de professor e aluno lá na época, porque eu tinha um problema quando eu morava na Alemanha, que eu queria fazer aula de música, e eu usei uma plataforma lá, que quando eu vim para São Paulo, nunca morei em São Paulo, guitarra, quando eu morei, guitarra e trompete, que eu queria aprender trompete. Daí, quando eu vim para São Paulo,
procurei, não tinha nenhum serviço online para achar os professores. Daí todo mundo que achava era muito longe. Cara, eu morava numa kitnet de 20 metros quadrados, até menos, que eu dividia com meu irmão, depois com meu primo. Cara, na rua ali, na Arthur de Azevedo, perto da Rua dos Pinheiros, quando eu vim para São Paulo. Então, qualquer coisa... E, cara, eu saía 8 da manhã para trabalhar, voltava 8 da noite. Qualquer coisa tinha que ser muito perto para fazer aula. E eu não achava nada. Eu falei, pô, vou fazer esse site aqui. Só que daí eu, com cabeça de engenheiro, falei, vou fazer tudo sozinho. Então eu fiz o plano de negócio lá, mais ou menos isso. Daí, cara, eu comecei a codar o negócio. Daí eu vi que não ia conseguir codar sozinho. Daí eu peguei um terceiro. E, cara, na hora que eu coloquei o negócio no ar, né, vou resumir, na hora que eu coloquei o negócio pro ar, o meu plano de negócio versus a realidade, eu errei por 100 vezes. Só que o erro por 100 vezes foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque eu falei, cara... Olha o aprendizado que você teve. Olha o tanto de tempo que eu perdi querendo fazer o negócio sozinho. Quem entende desse negócio? E foi rápido, foi 3, 4 meses. Porque hoje em dia, em 2, 3 dias, você coloca o site no ar. Na época não tinha, cara. 2010 a gente tá falando, tá? 2010, 2011. E daí eu comecei a ligar para todos os meus amigos de infância... Que tinha alguma conexão com esse negócio. Que, cara, tinham feito alguma coisa. Daí tinha um amigo meu, José Guilherme, Zé Gui, que ele tinha tentado fazer uma incubadora, algo do gênero. E o sócio dele nesse negócio, que chama Bill, né, foi um cara relevante aí, depois acho que mudou do Brasil, nem sei onde ele tá hoje, ele falou, cara, o Bill continuou e ele foi para um fundo de investimento que chama Rocket Internet. Liga para ele. Eu lembro até hoje, eu tava lá na consultoria, era tipo 2 da tarde, ele me mandou o telefone do cara, eu liguei pro cara na hora, ô, tudo bem, beleza? Cara, ó, sou amigo do Zé Gui, contei toda a história, tô fazendo isso, pô, que legal, vem aqui pra gente trocar ideia. Que legal. Daí eu fui lá trocar ideia com ele, no escritório dele, e foi quando ele falou, cara, conversa com os donos, com os fundadores da Rocket aqui no Brasil. Daí eu conversei com os caras falaram, meu, odiamos o seu negócio, adoramos você, vem trabalhar com a gente no fundo. E foi assim que começou a Canui. Entendi. Entendeu? Então, assim, o ponto aqui é que quando de fato você quer, e foi um processo de 1 ano e meio, quando eu ainda estava na faculdade, esse lance de empreender, cara, você começa a buscar quem tem conexão. Hoje em dia é muito mais fácil, né? Você conseguir essas conexões. Talvez seja muito mais difícil você ver o norte que você quer ir. E eu vejo que na minha época não tinha muita informação, não tinha muita oportunidade, não tinha muita opção. É como se me jogassem no meio do oceano na e sua falar... época? Em 2010. Imagina na tua, né? Pô, na minha época a gente andava a cavalo, carroça. Exato. Mas assim, quando eu falo de empreender na internet... Perfeito. Empreender na internet, não tinha... Porque na época, quando eu saí da faculdade, era... Ou você vai seguir o caminho da indústria, de engenheiro na indústria, ou você vai para consultoria ou você vai para banco. Eu tentei engenheiro na indústria, não gostei, que foram meus estágios que eu trabalhei na Airbus. Tentei consultoria, não gostei. E banco, eu tinha um monte de amigo que tinha ido trabalhar em banco, tava ganhando grana, mas eu perguntava para eles o dia a dia, falava, cara, não vou gostar, nem vou testar. E daí eu fui por uma rota que não tava na cabeça de ninguém, que é meio contra-intuitivo, né? Que é você meio contra a maré tá indo para lá. Mas será que tem outro lugar que tem algo que faça sentido para mim? E daí, só voltando na tua pergunta, né, do como eu achei isso, como eu vi isso, eu acho que assim, o principal ponto foi que ir atrás dessas pessoas que poderiam me ajudar na época e foram me respondendo pergunta e não ter medo de ir, né, falar, vamos, putz, lá é o caminho, né, que eu tava contando de, putz, me jogaram no meio do oceano e falaram, ó, não sei onde que é a terra, daí você, né, fica aqui boiando, cachorrinho, olha para um lado, olha para o outro, vê uns passarinhos voando, e daí você fala, pô, deve ter ilha para lá, porque tem pássaro, deve ter ilha. E daí você começa a nadar naquela direção. Só que não passa barco do lado, não passa nada, não tem nada te distraindo, você só tem um foco, ir pra fucking ilha. Hoje em dia, com tanta informação que tem, te jogam no meio do oceano e passa um bote do lado. Daí, em vez de você focar na porra da ilha, o que você faz? Você olha pro bot e faz assim, me ajuda, só que o bot vai embora, daí de repente passa um transatlântico do teu lado. E você, pô, me ajuda. Cara, a única coisa que você tem que fazer é abaixar a cabeça e nadar pra ilha. Só que hoje tem muita distração. E acreditar que tem ilha. E acreditar que tem ilha. Ninguém vai te ajudar no caminho. No sentido de ninguém vai te colocar no bote, ninguém vai te colocar no barco. Você vai ter que ter a tua jornada, você vai ter que ter o teu caminho. E volta o que a gente estava falando no começo do bate-papo, da disciplina e de você saber que, cara, para você ter um físico bom, né?
cara, bem... Você não vai conseguir comprar isso. Você pode até ir no médico que te dá ali umas bombas, né? Ou te dá uns negócios para emagrecer, mas se você não tiver disciplina, você não mantém. Não adianta. Então tem algumas coisas na vida, como esse lance de empreender, ter claro o seu propósito, saber para onde você ir, ter o teu objetivo claro, que ninguém vai te pegar pela mão e fazer por você. E eu acho que essa, para mim, assim, é a maior lição de vida para qualquer pessoa, entendeu? Ninguém vai te pegar na mão, ninguém vai te colocar no bote. Eles vão pegar e vão falar, pra lá tem ilha mesmo, pode ir. Só que ninguém vai nadar por você. Do que você está trazendo aqui, eu tenho 2 reflexões. Uma eu notei aqui, né? Você falando, não tem como, assim, eu olho para você, vejo um atleta de alto rendimento, né? Estamos 3 atletas aqui. Apesar de você não ter ido até o alto rendimento, você falou, eu queria 2 coisas, 2 colocações só, né? A primeira de disciplina, que você falou várias vezes, e disciplina é um tema que eu adoro, que abordo em palestra, abordo em treinamento, né? A melhor frase, definição de disciplina, tem tudo a ver com o que você falou, que a disciplina é a forma como você treina a sua mente para fazer o que precisa ser feito. Então, se a sua mente não está treinada para você fazer o que precisa ser feito, você está perdido. E o que precisa ser feito talvez seja uma grande decisão, uma grande busca das pessoas, porque muitas pessoas ficam perdidas no caminho. Sim. Não sabe que quer nadar até a ilha. Tá nadando. Por que você tá nadando? Não sei. Aí você não tem ilha, aí você não nada. Aí você vai parar antes. E o treinar a mente depende de algumas outras coisas. Você se preparar e vários pontos que você trouxe aqui tem a ver com preparação, da forma como você construiu o seu resultado. E a disciplina está inserida ali. Eu gosto muito do modelo do atleta, como ele dá o resultado, que ele tem que ter a movimentação contínua, ele tem que aperfeiçoar essa movimentação, que é a máquina que está na produção, e fazer isso todo dia. Então, quando você traz aqui os 8 pessoas que você convidou, subir no prédio lá nos andares, fazer uma ligação para 3, 4 amigos que conhecem alguém que te direciona, você está em movimento para buscar o resultado. Isso é o que o atleta faz. Isso é o que o engenheiro faz. Isso é o que o empreendedor, uma pessoa de sucesso, um cara que está lá trabalhando, sei lá, um concursado público deveria fazer, uma pessoa que não está empreendendo na própria empresa, mas que deveria estar fazendo. Eu acho que esses aprendizados são fantásticos, cara. Uma paulada que você dá em relação a assim, é para lá que eu vou, é isso que eu quero construir para minha vida. E aí você... Daí você vai. Aí você vai, e aí as coisas começam a dar certo, e fala assim, putz, você deu sorte, cara. Você conhecia quem? O Zezinho? Aí você começa a dar valor pra a ligação e a sorte que o Zezinho conhecia um outro... Que sorte o quê? Liga pra 10 pessoas pra você ver o que vai acontecer na sua vida. Fala o seu problema pra 10 pessoas, principalmente não aqueles que vão encher seu saco, né? Aqueles que vão te ajudar, porque gente pra encher o saco tem muita coisa aí. E a hora que você chega no ponto aqui de crescimento e bate a meta, fala, cara, parabéns, mas acho que eu conseguiria fazer também e tal. Cara, se você não passar a mão no telefone e começar a dar as braçadas, não vai chegar. Não vai chegar nunca. E, logicamente, né, assim, você tem uma visão de onde a ilha tá, né? E no meio do caminho tem a corrente que te leva pro lado. Exatamente. E daí você começa a nadar pro lugar errado. E daí você tem que recorrigir curso. E daí você chega na ilha e fala, opa, essa ilha aqui só tem esses cocos aqui, mas tem uma ilha pra lá, que é a ilha correta. Só que o ponto de você se colocar em movimento para atingir qualquer objetivo que seja, já te faz você entrar no mar, né? Né? E tá ali, cara, você só vai pescar peixe, você só vai chegar nele e você começar a nadar, cara. Se colocar em movimento. Se você ficar parado e não faz nada, nem nada vai acontecer. E aí, nessa jornada de conhecimento, de investimento e de se conectar com as pessoas, foi onde você... Já conheceu o Thales, né? Que você mencionou que você subiu pro 43º... Nono andar. Você tava em qual? Eu tava no 7º. No 7º. Então no 9º você chegava lá e o Alfredo tava em que andar? Onde que tava o Ele Alfredo? não tava em nenhum desses andares. Ele tava ele tava no Rio de Janeiro. Tava no Rio de Janeiro, jogando polo aquático lá no Fluminense. Ele tava tentando empreender lá. Já tinha saído da VTEX? Não, cara, ele nessa época, né, ele ainda tinha X-Tech. E ele, cara, fazia um monte, né? O Alfredo Roleiro, né? Fazia um monte de coisa para tentar ganhar grana, para sustentar esse negócio dele que virou a X-Tech, que é uma plataforma de e-commerce para pequenos e médios empreendedores. E ele ia em muito evento, e daí ele, cara, começou a seguir o Thales, e ele é o cara que cria as coincidências, né? Ele cria a sorte. Então ele se colocou num lugar para conhecer a gente. Então ele começou a vir para São Paulo. E no que ele vinha para São Paulo, ele já tinha prestado serviço para o Thales, antes do Thales ter Easy Taxi, quando ele trabalhava na Ortobon. Então o Thales trabalhou na Ortobon como gerente de marketing lá atrás. Sério? Eu não sabia. E daí o Alfredo prestou serviço para ele para gerir mídia social na Ortobon.
E deu um pau gigante, só que daí eles viraram amigos, né, por causa disso. E ele começou a vir para São Paulo e ele, cara, virou amigo nosso. E daí, nesse momento, ele tava... eu tinha acabado de vender a Canui para a Dafit, tinha ali 1 ano mais ou menos quando eu conheci ele, então isso foi ali em 2015, mais ou menos 2015, 16. E o Alfredo estava nesse momento de vender a X-Tech para a Vetex. E ele fazia a mesma coisa que a gente faz, de começar a perguntar para todo mundo se aconselhar. Ele chegou para mim e falou: Nardon, tô passando por isso, o que você acha? Quem que são as pessoas certas para eu conversar? O que eu deveria tomar cuidado? E foi ali que a gente se aproximou muito. E assim, o Alfredo é um cara super carismático também. Não tem ninguém que não fique amigo do cara, que o cara é muito bom. Então, desde esse momento, a gente virou amigo. Por quê? Em 2014, acho que foi, essa troca que a gente tinha nesse prédio, eu falei pro Thales, pô, muito legal essa troca que a gente tem aqui. Mas seria muito mais legal se a gente tivesse um momento, uma vez por mês, para fazer isso com outras pessoas de fora, não só as pessoas daqui. E eu tô indo num grupo de pôquer, que eu jogava pôquer com os... Cara, só para brincar, né? Não sou um bom jogador de pôquer, não. Com os caras do mercado financeiro. Eu jogava pôquer com essa galera, e comecei a levar o Thales para lá. E o Thales começou a gostar. E aí, cara, o pôquer era só desculpa pra gente ter essa resenha. Falei, pô, Thales, você tem um AP bacana... Por que a gente não vai lá na tua cobertura e monta um grupo de poker só com empreendedor de tech? Ele falou, cara, vamos fazer isso? Vamos. Então, 2014, mais ou menos, ali, meio de 2014, a gente montou esse grupo de poker. O famoso Poker Máfia. E a gente começou a trazer muita gente do mercado de tech para jogar poker lá. Então, o Alfredo começou a ir no poker. E no poker, a gente virou tudo amigo. Então, como a gente virou amigo, cara, uma vez que você vira amigo, você abre o kimono e troca muita ideia. E começa a fazer muito negócio. Então, a gente se ajudava pra caramba em troca de, pô, galera, tô passando por isso. Então, esse grupo virou meio que um grupo... De conselho e de autoajuda. De amigo, de autoajuda, de zoeira, de bagunça, de tudo. Então, a galera combinava de ir pro carnaval junto, solteiros, né? Eu já namorava na época. Putz, combinava... Eu não ia. Daí combinava fim de semana, combinava churrasco, combinava, putz, vem aqui na minha empresa pra gente trocar essa ideia, vamos fazer parceria. E desse grupo foi onde surgiu o G4. Legal. Então, foi nesse grupo onde eu, Thales e Alfredo, a gente conversava muito sobre negócio, porque desde a Canui, né? A gente teve um episódio na Canui que a gente quase quebrou a Canui, lá em 2013... 12 para 13, eu falei, cara, se esse negócio quebrar, né, eu não vou voltar para a indústria, não vou voltar para consultoria, não vou voltar, eu vou continuar empreendendo. E eu pegava grande parte do que eu tirava ali de Prolabore e comecei a investir em 2 amigos meus de Ribeirão Preto, São Carlos, um de Ribeirão, os 2 de Ribeirão, mas um morava em São Carlos. Investir em quê? Investir pra gente montar negócios lá. Então eu era sócio, capitalista e os caras trabalhavam lá na empresa. E a gente começou a montar várias coisas ali, e várias coisas que eu aprendi aqui, eu aplicava na Canui, várias coisas que a gente aprendia na Canui, a gente aplicava aqui. Desses negócios teve um que deu certo, que a gente vendeu depois para uma turma lá do BTG, vendeu bem. Mas o que acontece? Eu comecei a investir em muita coisa pequena. Porque quando você está exposto a coisas que são não correlacionadas ao seu business principal, você aprende muita coisa de negócio também. Não sobre gerir gente, mas sobre modelo de negócio. Porque putz, você está tocando e-commerce. O e-commerce tem algumas alavancas que fazem o e-commerce dar certo. Putz, vai tocar um negócio de educação, são outras alavancas que fazem o negócio dar certo. Só que tem similaridades entre elas que você pode usar em uma e outra. Putz, você está tocando um negócio de delivery, que nem a Rappi, são outras alavancas que fazem aquele negócio dar certo. Se você tem uma... rede de academia, se você tem uma franquia, são outras alavancas, mas essa troca intelectual e você tem skin on the game, você tô colocando grana, cara, é uma grana relevante, porque na época eu não tinha ganho grana. Pô, fazia eu estar perto dos caras e aprender muito. Então, todo o grupo do poker me respeitava muito como cara que, putz, entende muito de crescer a empresa e tá toda hora ali atuando e fazendo coisa nova e algumas coisas dando muito certo. Você tinha quantos anos nessa época? Cara, foi 2014, então há 10 anos atrás, eu fazia 39, tinha 29, já fazia 4, 5 anos ali de Canui, né, de Canui. Então, foi nesse ambiente que a gente começou a trocar muita ideia ali do G4, né, a gente começou a ver uma tendência, porque na Canui a gente colocava muito dinheiro em influenciador, antes de influenciador ser influenciador, então era na época ainda dos youtubers, pra você ter noção, a gente investiu no Whindersson Nunes, eu gastei R$300. Olha só... Comecinho do Whindersson Nunes, hoje, cara, um negócio... 300 milhões aí você leva. 300 mil reais, eu acho que você consegue fazer algo ali com ele. Então, a gente viu a tendência de influenciador, viu essa tendência de muita gente vir atrás da gente para palestra. E, pô, você sabe, palestra
pagam um valorzinho bom pela tua hora. Pra quê? Pra, cara, conta aí tua história. O que você aprendeu, o que você fez de diferente. E depois, quando a gente descia do palco, um monte de empreendedor tradicional, vinha perguntar pra gente, cara, eu tô com esse problema na minha empresa. Você já passou por isso? E daí a gente começou a perceber essas coisas, falou, cara, é igual o grupo de poker, é igual a torre que a gente tinha lá na Rocket. É a mesma coisa. A galera é carente de ter gente pra fazer networking, ter gente pra trocar. Tem negócio aí. E daí o Thales é o empurrador. Vamos fazer então? Deu, cara, calma aí. Só falta a parte gráfica, né? Eu tenho um sócio fazendo, já tá tudo pronto. Não tem nada pronto, só falta a parte gráfica. Vamos fazer? Vamos fazer? Daí ele falou, vamos. E daí eu, Thales e Alfredo, viramos sócios. 2018, isso, fim de 18, tá? E daí o Tony, que morava com o Thales, a gente precisava de alguém para executar, que tava todo mundo fazendo outras coisas. Então o Thales estava na época na Singu, não tinha ainda vendido para Natura, eu ainda estava em Rap e o Alfredo ainda estava em Vetex. A gente falou, pô, a gente precisa de alguém para tocar. Porque a gente vai ser investidor. Ele entrou como operador, não como sócio. Ele entrou como sócio operador, né, o Tony. Continua hoje ainda? A gente recomprou ele agora recentemente, mas, porra, adoro ele, um baita amigo nosso, e ajudou muita gente a tirar do 0 para 1 e levar do 1 para o 10. E ele mudou um pouco a visão dele do que ele queria para o futuro, fez uma jornada aí até ano passado, e fazia sentido para todo mundo, a gente recomprou ele. Então foi ali que nasceu o G4, né? Da gente ver essas tendências. Que eram vocês 4 daí? Nós 4. Só que não era por isso, era porque chamava Gestão 4.0. Ah, 4.0. Okay. E aí, Bruno, no começo da G4, qual foi o primeiro produto que vocês lançaram? Então foi um produto, né? Chamado Gestão 4.0 Imersão e Mentoria. Na época que imersão e mentoria não era mainstream, né? Ninguém falava disso. Que era, cara, 2 dias junto com a gente no fim de semana. Um dia de aula, um dia de mentoria. 50 pessoas, na época era R$10 mil o com os fundadores. Com os 3 fundadores, né? E daí o Thales falando de liderança, cultura, processos, gente, escalabilidade, modelo de negócio e sociedade. O Alfredo falando de vendas, então tudo sobre vendas, B2B, B2C, para empresa pequena, média, grande. Cara, e eu falando sobre growth. Que daí é muito mais entender o momento de maturidade que a tua empresa está, nesse momento de maturidade que você está, né, do 0 para 1, do 1 para o 10 ou do 10 para o 100, quais são tipicamente os gargalos que você tem nesse momento e dados os gargalos, como você destrava esses gargalos para poder... Traduz essa aula e já virou um livro, pô. Pega um ghostwriter. É isso aí, todo mundo me enche o saco. Mas é só um ghostwriter, que aí você... Eu sei. E não tô nem aí para quem fala que não é... Que não é livro, lógico que é livro, né? E como faz para sair desse gargalo. Então, esse foi o primeiro produto. E no segundo dia, a mentoria. Então, a gente divide, né? Ainda é nesse modelo, só que hoje em dia são 4 dias, 1,5 dia... que vocês ainda atuam? A gente atua nesse produto, que é o único produto que a gente atua. E continua com o mesmo nome? Não, daí a gente mudou. Hoje chama Gestão Estratégia esse produto. Só que hoje, cara, a gente tem mais de 20 produtos na casa, tem produtos que são para empresas menores, empresas médias. Isso sim, né? O faturamento aí divulgado 317 milhões. Bateu 2 ali nos últimos 5 dias do ano, né? Foi. Fiquei super feliz por vocês. Erramos! Desculpa, todo mundo se desculpando, né? Vamos se desculpar, deixa eu ver quem tá desculpando. Era para ter 315, foi 317, é isso daí. Mas, cara, esse foi o primeiro produto, e assim, legal. Foi um produto com arrasta para cima. O Thales já tinha uma audiência, ele falou, galera, o que vocês acham? Vocês querem? Pô, queremos. Quanto você pagaria? Colocamos lá o negocinho para selecionar. Putz, deu mais ou menos ali R$10 mil, né? Que a turma pagaria. Ele cobrou 11. Não, ele cobrou 10. E daí, cara, falou, beleza, se inscreve aqui então. Eu, Thales Alfredo. Lotou a primeira? Lotou, cara, 3 turmas uma vez. Nossa. Foi bizarro, assim, foi bizarro. E você já tinha um local próprio ou ainda não? Não tinha. Cara, a gente vendeu... Antes de estar pronto. Antes de estar pronto. Então a gente tinha ideia, saber o que a gente ia falar, mas falou, vamos ver o que dá. Se der bom, a gente faz. Se não der bom, eu não vou gastar meu tempo para isso, né? É o que eu falo, que a bandeira do Brasil tá escrita ao contrário, né? Não é ordem e progresso, é progresso e ordem. Primeiro você progride, Perfeito. Primeiro você vê se tem um problema. Se tem um problema, daí você vai lá e resolve e organiza. Então a gente fez, deu um super sucesso, cara. O Tony passou 4 dias conversando com todo mundo, porque a gente fazia processo seletivo, mesmo que a galera tivesse dinheiro, a gente não ia aceitar, a gente queria pessoas que faziam sentido para estar lá no grupo. Então, cara, a gente selecionou os primeiros 50 e os outros 100 que queriam, falou, fica aí esperando. Talvez a gente abra outra turma, vamos ver como vai ser. Então grupos de 50. E, cara, e daí... Tudo gestor, tudo dono de empresa. Tudo dono de empresa. E daí fizemos primeiro... Supermercado, padaria...
No começo foi mais galera de tech, startup, mas tinham alguns que deles. tinha uma relação muito forte com o próprio Thales. Isso, com o mercado, né? Sim. E, putz, normalmente são os early adopters, são aqueles caras que topam e são muito fãs, né? O tradicional leva um pouco mais tempo. Exato, só que daí, cara, o que eu falei, cara, será que é demanda reprimida? Será que na demanda reprimida da base de fã dele? Só que daí a gente fez a segunda. Daí na hora que a gente foi fazer a terceira, já tinha gente da primeira que tinha recomendado gente pra vir. Daí começou a mudar o público. E na quarta pra quinta turma que a gente fez, que ali já tínhamos passado 4, 5 meses, a gente falou, cara, tem business aí. Eu falei, cara, tem business. O público mudou. O público mudou, é um público que o tamanho de mercado é gigante, tem business, vamos fazer essa empresa ser séria, não vamos fazer só ser um side business. Não vamos fazer ser um negócio ali que vai dar um dinheirinho pra gente pagar férias. Vamos fazer um negócio ser um negócio de verdade. Sim. E foi nessa hora que a gente virou a chave e falou, cara, beleza, se é um negócio de verdade, vamos reinvestir todo o dinheiro que a gente ganhou no business. Legal. Você já tinha ninguém tinha saído do negócio ainda, dos que vocês estavam? Não, eu já estava fazendo o meu handover da RAP. Tá. Estava saindo ali já do dia a dia para uma posição um pouco mais estratégica. O Thales ainda estava na Singu. O Thales ainda ficou na Singu mais 1 ano e meio, 2. Eu fui o primeiro a entrar mais no dia a dia do business. Tá. E o Alfredo também, mas, cara, 2 anos depois ali, quando deu, logo pós-Covid, que daí o Thales vendeu o Singu, o Alfredo já tinha saído mais do dia a dia da Vetex, daí a gente focou 100% no business ali, em 2021. E aí, quando vocês se organizaram para estar no negócio todo mundo, qual que era o papel de cada um, né? Porque hoje o Thales é o CEO, né? Não é mais? Não, CEO. A Misa é a CEO. Ah, sim, depois que deu O cancelamento. O cancelamento. O nome é o cancelamento. O cancelamento que deu cancelamento. Então continua ainda como CEO. A Misa é CEO. Qual o papel de cada sócio na empresa? O que a gente sempre percebeu, né? Que cada um é muito bom em algo e por você ser bom em algo é como se fosse uma moeda de 2 lados. A tua fortaleza faz você ter uma fraqueza porque você é muito forte naquilo, né? Sim. Então, o Alfredo é um cara super comunicador, cara, todo mundo gosta dele, fácil de fazer negócio. Então, ele é um cara que hoje fica muito da porta para fora da empresa. Entendi. Então, todos os novos negócios, tudo que é parceria, e ele entra pontualmente para falar de marca e para falar bastante de social media, que ele é um cara que entende muito também disso. Então, ele é um cara muito mais porta para fora da empresa, em alguns temas ele entra porta para dentro. O Thales, ele fica entre os dois. Metade do tempo dele está da porta para fora, metade está da porta para dentro. O que isso quer dizer? Da porta para fora, ele tem um papel fundamental em fazer parcerias gigantes de longo prazo. Ele fala muito com o mercado, com possíveis investidores do futuro. A gente não tem investidor hoje. Então, fala muito, vai entendendo e ele tem um papel de posicionamento muito importante da empresa. Então, por exemplo, estava em Davos agora no começo do ano. Então, esse é um papel que é da porta para fora, né? E da porta para dentro, ele toca algumas pautas que são muito claras. Gente, fica com ele. Cultura, fica com ele. E uma parte de vendas também, ele olha bastante de perto. Não como executivo, mas como alguém que está muito próximo, garantindo que essas áreas estão tendo a velocidade que precisam ter, né? E eu fico mais da porta para dentro. Então eu olho muito estratégia, e eu e Thales olhamos muito estratégia, então a gente troca muita figurinha no dia a dia de para onde a empresa vai, como a gente tem que estar em 2030, qual o tamanho da empresa, para isso quem são as pessoas certas que a gente precisa ter, como que é a organização que a gente precisa ter para isso acontecer. E eu olho muito também demanda, receita e produto, que basicamente é o que a gente chama de revenue, né? Toda a parte de receita, né? Geração de demanda, venda e produto. Na hora de crescimento, o growth ele está muito olhando para o MRR, né? Cara, receita... Receita mensal, anual e assim vai. Exato. Então, cara, o quanto de lead a gente está gerando, como está conversando o time de vendas, quais produtos estão vendendo, será que a gente tem os produtos certos para os clientes certos, como está a recorrência desses clientes, quais são os novos produtos que a gente vai ter, quem são as pessoas sérias que a gente tem que colocar em cada lugar, será que os processos que a gente tem hoje estão funcionando, será que eles vão funcionar daqui 6 meses? Será que eles vão funcionar daqui 1 ano e meio? Então essa é a minha maior preocupação hoje dentro da empresa. Para quem olha de fora, assim, e a gente acompanha, lógico que você tem a questão de imagem, né? E tem a questão da polêmica, não queria nem entrar na questão da polêmica, mas a questão de imagem, de faturamento, de crescimento, que é sempre uma coisa que encanta as pessoas. Sim. Então quando você fala, faturou 200 milhões, que legal, 317 milhões, a gente acha... Quem olha de fora, então uma percepção minha talvez, não sei, o Luiz Gustavo, mas você olha e fala, caramba, tudo dá certo.
tirando questões que levam para um lado mais polêmica de cancelamento, isso acontece, isso aí cada um faz o que quiser. Mas, cara, tudo dá certo lá? Não, pô. O contrário, tudo dá errado. Não, mas hoje, tudo dá errado todo hoje, dia. Onde está o olhar, então? Você está 300 milhões no ano. Aí que o objetivo de 25 deve ser o quê? 400? 450, 500. 450, 500. E aí, né? Quais são os entraves ali? Onde tá o olhar do sócio, o olhar da CEO ali, para falar o seguinte, cara, se a gente for por aqui, é legal. Isso aqui foi um problema que a gente teve até agora. Porque parece que é um mar de rosas, assim. Não, cara, assim, o contrário, né? Como a gente cresce muito rápido, a cada 9 meses a empresa é uma empresa completamente diferente. Porque você está num nível de maturidade diferente, que você precisa ferramentas de gestão diferente, marketing diferente, vendas diferente. Diferente no sentido de uma evolução. Né? Empresa gigante, né? Quando eu fui gravar lá o Extremos... quase 400 pessoas. Mas vendas é 200, metade da empresa é vendas. Não, é 100 e pouquinhas pessoas. É incrível. É bastante gente. Marketing pra 20 também. Para 20 e poucos produtos. Então, assim, quando você olha da porta para dentro da empresa, cara, nunca é um mar de rosas, né? Então, assim, você vê que a Misa, hoje, como CEO, ela tem um papel muito importante em garantir que o time está rodando muito bem e que a gente entregue esse BP nos próximos 6 meses, né? E, tipicamente, eu, Thales e Alfredo estamos pensando de 6 meses, 1 ano para frente, como a gente vai garantir que isso aconteça. Então, cara... Mas a organização é sempre semestral que vocês fazem? A gente faz... Pelo crescimento é mais justo até, né? Porque é pouco previsível, né? O que pode acontecer. Exato. A gente olha 3 anos para frente e quebra esses 3 anos ano a ano. E daí, nesse ano, a gente quebra semestre, que daí a gente quer cumprir esse semestre, mas daí é mês a mês. E dependendo de como foi o mês, a gente rearruma pro próximo. O BI tá lá no 3? Tá. Tô curioso aqui. 27... cara, a gente, né, é o nosso objetivo. Se chegar perto disso, tá bom, né? Mira em Marte, se cair na Lua, tá ótimo. Lógico. E principal desafio que você enfrenta, então? Porta pra dentro. Hoje, porta pra dentro e porta pra fora. Assim, porque a hora que você tá num crescimento desse, você pensa hoje o principal desafio é a cultura. Então, manter a cultura e garantir que a ponta respire a mesma coisa que a gente lá em cima tá respirando. Porque, cara, a gente já tá mais longe. Outra coisa é governança. Então, a gente precisa garantir que a governança aconteça. Porque que acontece? Quando a gente era uma empresa de 50, 100 pessoas, cara, tava todo mundo resolvendo tudo toda hora, né? A galera chegava direto nos fundadores para resolver coisas. Hoje não dá mais, tem que passar pela CEO, tem que passar pelo COO, só que a gente ainda é ponto de referência para muita coisa. Então, às vezes, a pessoa vai direto no Thales. Vocês estão lá, né? Estamos lá 100%. Cara, todo dia. O Alfredo, que fica uma parte lá, uma parte fora, só que é o trabalho dele, né? Tá na descrição do trabalho dele de ficar mais fora, puxando o negócio, cara, furando bolha. Então, o papel dele tá fora da empresa. Mas a gente que tá lá todo dia, tem gente que vem direto para mim resolver coisa. Eu falo, tá, entendi, mas você alinhou com o teu chefe? Alinha com o teu líder? Ele tá sabendo disso? Não sei o que. Então, alinha com ele, resolve com ele e ele vem falar comigo. Só que também é uma mudança pra gente, que é mais operador, que gosta de estar ali com a mão na massa. Porque o nosso papel também muda, entendeu? Da gente conseguir respeitar essa governança. E o terceiro é trazer algumas peças de fora e fazer algumas peças de dentro crescerem, para que a gente consiga ter uma composição boa para esse tamanho de empresa que a gente está. Porque é aquele negócio, cara, é igual um time de futebol. Nem sempre o time que está na 4ª divisão é o mesmo time que vai chegar na 1ª divisão. Ao contrário, o time muda muito ao longo do tempo. Contratar novos jogadores, mudar o técnico lá, sei lá. Exatamente. Por quê? Porque, cara, você tem um jogador da 4ª divisão que, às vezes ele gosta de treinar ali o fim de semana e tomar uma cachaça depois do jogo. Cara, o cara da 1ª divisão, meu amigo, vai treinar todo dia, ele vai se machucar, vai ter que, cara, treinar técnico, fazer fisioterapia, fazer musculação, se alimentar. O banco tem que ser bom para substituir, porque ele precisou ficar 2 meses fora, o cara já tá na neu, cara, o cara entra pra jogar, cara, todo mundo quer. Então, assim, é outro jogo o cara da 1ª divisão. É outra cabeça. A empresa de 0 a 1 é diferente de 1 a 10. É diferente do 10%. E o de 100 a 1000, né? Não tem 100 a 1000, é de 10%, só que o 100 você nunca chega. Não tem 1000? Não tem 1000, tem 100. É 100%. O 100 você nunca chega, só que assim, dentro do 10% tem muitas fases também. Então, nosso desafio hoje é garantir que a gente tem as pessoas certas, nos lugares certos, dado o que a gente precisa de cada uma das cadeiras, entendeu? Então, a gente está nesse trabalho agora de trazer algumas pessoas pontuais e fazer algumas pessoas de baixo também crescerem e garantir que a cultura até a ponta
aconteça. Então, esse é o grande desafio. E você consegue ainda hoje, com velocidade, fazer algumas mudanças que você quer? Você sente que já está o barco ele já está grande o suficiente que a hora que um transatlântico, né? Você tem que antecipar muito para o barco virar e estar na mesma velocidade para o outro lado. Hoje é um pouco mais lento, mas a gente ainda é muito empreendedor. E essa é uma característica que a gente não quer perder. Por núcleos para que essa velocidade seja mais rápida. A gente tem unidades de negócio. Né? Então, cada unidade de negócio, dentro dela a gente tem normalmente um líder e a gente tem um time transversal que ajuda essas unidades de negócio. Então, uma unidade de negócio seria um curso. Seria, por exemplo, produtos presenciais. A gente mudou um pouco esse ano, mas assim, produtos presenciais unidade. É uma unidade. Online, online, outro. Comunidades, outro. A gente mudou um pouco hoje esse modelo, mas são produtos de gestão, produtos por tópicos, né, que a gente chama de profissionais. E daí pode ter presencial e online, porque a gente entendeu que a dor do cliente é mais importante do que o jeito que a gente entrega. Então, se a tua dor como cliente é de gestão, eu posso te entregar isso online, Sim. gravado, online durante 6 semanas ao vivo ou presencial. Deve depender da dor que você tá, do tamanho da tua empresa e do valor que você consegue pagar dado isso, entendeu? Então, a gente mudou um pouco isso porque dá muito mais autonomia para a ponta, a resolver a dor do cliente. Como é que em termos de gestão e sócio, né? Porque assim, o crescimento de uma empresa você pode fazer de duas formas. Ou você, com esforço do próprio crescimento, com a margem, consumindo caixa, ou com investimento externo. Pelo que eu estou entendendo, os 3 fundadores eles continuam sendo os principais acionistas, os 3 acionistas. Então você cresce com dinheiro próprio. Como é que você define o que vai ser dinheiro para crescimento próprio, o que vai ser para pagar o leitinho das crianças, por exemplo, o que vai ser distribuído em termos de dividendo? Cara, resultado operacional, né? O que vai ser investido e o que não vai ser. Como é que é essa definição? Como é que tá os 3 na sala e fazer, gente, quanto você precisa para viver? Precisa de tanto, o resto a gente vai investir. É assim? Vamos lá, né? Eu costumo falar que você tem um tripé, né? Um triângulo, onde você vai ter crescimento, caixa e controle. Perfeito. Tá? Então, você só pode escolher 2. Eu quero crescimento gerando caixa, ou tendo liquidez, não é caixa, é liquidez, tá? Tendo liquidez no bolso, eu vou ter que vender um pouco de controle. Então, eu vou ter que vender um pouco de participação da empresa. Perfeito. Eu quero ter crescimento e continuar com o controle da empresa, eu vou ter que reinvestir a minha liquidez. Então, o que a gente fez, né? Putz, Thales e Alfredo, a gente já ganhou dinheiro antes de G4. Então a gente, cara, todo mundo já ganhou um dinheiro bem relevante, que a gente não precisaria mais trabalhar com todo a gente já ganhou bastante dinheiro. Já zerou o jogo, mas antes de começar o G4, exato. Então assim, o que acontece? Nos primeiros 3 anos de G4, a gente combinou entre a gente que a gente tiraria o mínimo de dinheiro da empresa, reinvestindo grande parte do dinheiro na própria empresa para a gente crescer na velocidade que a gente queria. Perfeito. Então, se você olha o gráfico da empresa, os 3 primeiros anos, o quanto ficou no caixa que a gente reinvestiu foi muito baixo. Muito baixo. Por quê? Porque a gente estava toda hora reinvestindo em time, reinvestindo, cara, para fazer o negócio crescer e fazer a estrutura que a gente precisava. E jogando na linha de despesa, né? Que é um custo de empresa para crescimento. Isso. Putz, gente. Eu poderia, cara, rodar a empresa hoje em vez de 400 com 250 pessoas e ter, cara, o dobro de lucro. Perfeito. Poderia. Vou chegar no meu 1 bi? Não vou. É estratégia nossa do que a gente quer ser no futuro. E daí, no 4º e 5º ano, a gente falou, cara, investimos muito na empresa, a empresa cresceu muito, vamos agora se distribuir um pouquinho mais de dividendo. Qual que é o nosso target? X. Tá bom, qual que é o plano que a gente tem de negócios? Esse. Então, se a gente bater esse plano de negócios, vai dar esse lucro, esse fluxo de caixa, uma parte disso a gente vai distribuir entre os sócios. Perfeito. Daí a gente fez no 4º ano, fez ano passado, e a ideia é fazer esse ano de novo. Você já está numa velocidade adequada para chegar no objetivo que você tem de 3 anos, sim, com uma distribuição que vocês chegaram numa conclusão. Beleza. É isso. Então, assim, hoje, o que a gente vê, né? Que antes era muito óbvio, e o que a gente fez ano passado, tá? No 5º ano, né? Quando a gente. Porque o que a gente fez? A gente faturou 11 milhões no primeiro ano, 23 no segundo, 52 no terceiro, 123, se eu não me engano, no 4º, 205 ano passado, e esse ano, desculpa, ano retrasado, e ano passado 317.
E a gente quer ele para 450, 500. Quando você vê esse crescimento dos 3 primeiros anos, né? E a gente reinvestindo muito, a gente falou, cara, vamos reinvestir para, de fato, a empresa crescer. E agora que ela já está mais estabilizada, a gente falou, faz sentido a gente se distribuir um pouco de dinheiro desse negócio. Só que, ano passado, o que a gente viu? Né? 70%, 80% da visão de longo prazo, todos os sócios estavam de acordo. Só que tinham 10% a 20% que a gente não estava de acordo. E eram esses 10%, 20% que tiravam 80% da nossa energia do dia a dia. De decisões? De decisão, porque a gente é empreendedor, porra. A gente tira negócio do 0 pro 1 e leva do 1 pro 10. O 10% a gente contrata o time pra garantir que eles vão executar. E agora tá quase na hora de vocês saírem do negócio. Não, a gente não vai sair do negócio. tá louco. Mas o que acontece? Toda hora surge uma oportunidade nova, porque a gente tá falando com um monte de dono de empresa, cara, do Brasil inteiro. Aí você tem uma outra empresa sendo montada pra fazer o investimento daí, né? Exato, foi o que a gente montou o G4 Capital. Mas o que acontece? A gente sempre fazia todo ano um planejamento estratégico, mas a gente nunca parou pra fazer um planejamento estratégico de verdade. Entendi. Então a gente pegou ano passado, 6 meses do ano passado, a gente fez um baita planejamento estratégico, a gente trouxe uma empresa de fora, o Napoli, um cara que chama, a empresa dele chama Kais, o cara brabo mesmo. Ele ajudou a gente a fazer esse planejamento estratégico para a gente olhar os próximos 3, 5 anos da empresa. E ali, mesmo que eu não concordasse, mesmo que o Thales não concordasse, mesmo que o Alfredo concordasse, mesmo que Misa não concordasse, mesmo que o João não concordasse, mesmo que o Lucas, que são outros sócios da empresa, né, a gente tem a maioria, mas a gente tem ali 10% da companhia que a gente foi distribuindo. Como vesting? Com vesting, com ação, eles vão comprando. Hoje em dia a galera compra a ação da companhia. Porque a gente distribui dividendo. Então, o cara ganhou o bônus, se ele tiver elegível, ele pode usar uma parte do bônus para comprar participação na empresa. Então, a gente falou, cara, vamos se alinhar a gente no 100%? E daí a gente tem um negócio que a gente faz muito, que é o disagree and commit. Mesmo que eu não concorde, eu estou de acordo em seguir esse caminho, porque todo mundo concordou agora no planejamento. E daí toda ideia nova, vamos fazer isso. Cara, planejamento tá alinhado? Não tá. Então não perde tempo com isso. Quer testar? Testar? Tá bom, joga lá no G4 Capital. Que daí é quase como se fosse um live. Coloca lá e vamos ver se dá alguma coisa. Que daí, cara, é outro time, apartado, que tá testando um monte de coisa, tá fazendo deal, tá fazendo negócio, tá fazendo parceria. G4 é dono de 100% ali. Do G4 Capital. Sei, mas 100%. É outro time que tem outra meta, que são outros 500. Que a gente garante que o core, o business, siga o caminho dele pra gente chegar nas nossas metas que a gente quer. Então, no plano de negócio, a gente já coloca, olha, a gente vai faturar isso, vai ter isso de lucro, isso de fluxo de caixa, mais ou menos isso a gente quer distribuir. Beleza? Beleza. Vamos. Executou? Distribui. Não executou? Distribui menos. Executou muito pior? Não distribui nada. E quando você traz aqui uns 10, 20% ali, é quase um Pareto, né? Que 80-20. Que consome. Que consumia. Hoje não consome, porque a gente se alinhou. Onde que estava o pau, por exemplo? Dá uma coisa assim palpável. Você senta e fala assim, putz, eu quero... Um quer operar, quer investir num negócio aqui, e o outro fala assim, pô, você tá louco? Não, isso não faz sentido com a gente. Vamos lançar... Eu quero pegar em alguma coisa. Vamos lançar um produto para MEI na TV que vai custar baixinho pra gente, cara, ajudar a educar o Brasil em mais empreendedor. Putz, aí... Do caralho. É legal. É um baita de um produto. Não tem nada a ver com o que vocês estão... Só que não tá correlacionado com o nosso core, que é o quê? Ser o trusted advisor do empreendedor brasileiro médio pequeno, não o micro. Então, a gente é bem claro, a gente quer atender o pequeno e médio empreendedor brasileiro. Então, tipicamente o grosso é de 10 milhões a 200 milhões de faturamento, mas a gente tem produto para a galera que fatura mais de 100 mil reais por mês, que vai dar 1 milhão e 200 ali até 10 milhões, que eles estão numa fase ali de tirar do 0 para 1, são negócios menores. E a gente tem um produto de startups para quem está começando, querendo tirar o negócio do 0 mesmo, mas daí é online. Só que o nosso foco é esse. Na hora que a gente vai pro... Cara, o cara muito pequeno, fazer um negócio... Cara, não tem a ver com o nosso futuro. Manda o Sebrae faz um belo trabalho também nisso. O Sebrae faz um belo trabalho nisso, mas poderia fazer muito melhor. Então, pudesse ser uma ideia. E aí, vamos fazer ou não vamos fazer? Daí... Aí você olha pro planejamento... Hoje você tem um planejamento estratégico que fala, não faça isso. Foco, né? Não faça isso. Outra coisa, vamos comprar essa outra empresa de educação que, cara, trabalha num outro público... e não tem nada a ver com a gente, não tem overlap, mas se a gente plugar ele no nosso grupo aqui, esse cara vai ganhar muito mais tempo, muito mais rápido. O Primo tá fazendo, eles estão verticalizando, comprando empresas. Exato, comprando. Putz, faz sentido pra gente? Cara, Procore não faz, pra G4 Capital faz.
Só que o que acontecia? Toda hora que vem uma oportunidade boa, Vocês paravam para discutir a gente parava respeito. para discutir. A gente colocava os nossos melhores recursos da empresa para discutir aquilo. E isso toma tempo, porque você vai ter que pesquisar. E, cara, eu quero que o tempo do meu executivo, da minha CEO, do meu COO, cara, do time, esteja 100% no core. Então, Bruno, hoje o que acontece? Aparece uma coisa assim e delega instantaneamente Pro pro G4 G4 Capital. Ou pro time de parcerias. Ou não faz, né? Ou não faz. E, Ou não faz. qual que é o sentimento assim de vocês três sócios, né? Quando onde a ideia vem de vocês? Começou a dar uma zerada nesse negócio? Começou a dar uma diminuída? Não é que diminuiu. A gente tem um fórum certo para tratar disso, com o time certo para tratar disso. Aí você já não importuna a vida de quem não precisa ser importunado. Não. Melhorou muito a eficiência do trabalho. Muito. Ficou muito mais claro para onde a gente tem que ir. Ficou muito mais claro, cara, aonde a gente discute o tema. E você falou que E a gente não deixa de pegar as oportunidades boas. As oportunidades boas a gente tá isso jogando acho pro que é G4 Capital ou pro time de parcerias nosso. Esse acho que é um negócio de um sentimento que, assim, porque quando você é empreendedor, você tá do 0 a 1 ali, você tá acostumado a operar e vivenciar ali, o sentimento de perder uma oportunidade, o bonde passou, é uma coisa louca, né? É assim, pô, não investi Bitcoin a 25 centavos, hoje tá 100 mil dólares. Pô, se você podia estar lá. O duro não é investir a 25 centavos só sobre esse tema. O duro é segurar até 100 mil dólares. Exatamente, porque você vender a 25, a hora que ele bate 100, você tá investindo... Eu investi não a 25 centavos, eu investi a 200 dólares. no Bitcoin? Só que eu vendi faz muito tempo também. Então, Ganhei dinheiro pra porque caralho. você realizou. Não, eu realizei, mas o duro não é investir ali. O duro é ficar até os 100 mil dólares. Esse é o duro. Como é que é um amigo que veste e fala assim, pô, o touro, não, o touro morre de fome, o urso... Que o urso é quando cai a bolsa, né? O touro é quando sobe. Você pode ser um touro morto de fome, ele vai perder dinheiro. Então, assim... Eu acho que o que ele fala é que o bear ganha dinheiro e o bull ganha dinheiro. O que não ganha dinheiro é ficar... É que ficar no meio do caminho. Porque quando você vai de um momento pro outro, né? Agora, o que você falou, de toda hora que passa uma oportunidade boa, esse que é o grande desafio de quem é dono de empresa. Cara. Toda hora aparece uma oportunidade boa. E quem é um bom líder e quem é um bom gestor sabe discernir entre a boa e a ótima. E o desafio é isso. Falar não para as boas para ficar com as ótimas. Mas o que o Buffett faz com o investimento. Cara, não adianta. Porque, cara, toda hora vai passar um shining object, um objeto brilhante na tua frente, que tem dinheiro. Só que se aquilo não tá alinhado pro caminho que você quer ir, você não tem que pegar. É a mesma história que eu falei de você ser jogado no meio do oceano, passando o transatlântico do lado, passando um bote do lado. É a mesma coisa, cara. Você tem que sair pra onde eu vou? Vou pra lá. Porque isso me ajuda a chegar lá mais rápido? Ajuda. Me ajuda então, deixa eu subir aqui em cima do bote e vamos mais rápido. Não me ajuda? Vaza. Uma curiosidade, então. Então você tá lá numa sociedade, você tá focado na G4, vocês estão imersos dentro da empresa, com 100% do tempo de atenção. Passa um bote, passa um barco, uma lancha, você fala, cara, um cavalo selado, e não tem nada a ver com G4, não tem nada a ver com o negócio. Como é que é a relação de vocês em relação ao investimento fora? Assim, vou fazer um side business aqui. Perfeito, por isso que a gente tem o G4 Capital. Então hoje... Mas o G4 Capital, então 100% de qualquer ideia que venha do grupo, dos três, os três vão se beneficiar. Sim. Você não tem uma... Sim, mas tem um lance assim, ó. Você quer entrar? Quero. Você quer entrar? Quero. Vamos. Você quer entrar? Não, não quero. Beleza, então posso A gente pode entrar os dois. Tá bom, não precisa ser, então eu vou entrar direto. Então, por exemplo, você pode ter 5 investidas que não tem nada a ver com G4 e você está colocando dinheiro lá e participa do conselho, por exemplo. Sim. Tá. E hoje existe isso. Então eu tenho empresa que eu invisto, que os dois não investem e vice-versa. Ok. E tá tudo bem. Agora, a gente tem uma regra de ouro que é: veio o negócio, compartilha com todo mundo. Porque, cara, a gente tá nesse jogo, não tá pra um sprint, irmão. A gente tá pra maratona. A gente se dá bem, a gente se conhece faz tempo, a gente acredita um no outro, a gente sabe que como a gente é um tripé, cara. Tripé é o melhor jeito de você ter equilíbrio. Não é 4. 4 aqui vai ficar aquela mesa torta. Sim. Tripé é um plano. E esse equilíbrio que a gente tem entre a gente é muito complementar um ao outro. Sim. Então, cara, eu sei o valor do Thales, eu sei o valor do Alfredo, eu admiro os dois pra caramba e vice-versa. E o bom de estar num trio é que tem momentos que, cara, tem um puxando a fila pra galera ficar no vácuo atrás. E daí depois, puta, eu tô mais cansado, galera, deixa eu ficar aqui mais no vácuo, vão na frente, agora eu vou pra frente, cara, recuperei energia, eu vou pra frente, tô puxando... Aqui vocês vão no meu vácuo atrás, entendeu? Que nem na bike ou na piscina ali. Você tá treinando um no vácuo do outro. Pô, facilita pra quem tá pra trás, entendeu? Então a gente se complementa e sabe que tem momentos um do outro. Então a gente acha e acredita que, cara, a gente tem que se beneficiar
da posição de cada um. Por exemplo, o Thales e o Alfredo, eles estão muito mais na mídia, porque é o papel deles fazer isso. Não é o meu papel. Só que cada vez mais eles me provocam pra eu estar na mídia, pra eu falar. Só que eu não sou um cara que no Instagram... Vai ficar lá. Vou bombar no Instagram. Por quê? Porque o tipo de conteúdo que eu faço é muito mais profundo. Eu não tenho uma capacidade que o Thales tem e o Alfredo tem, que é de resumir em 3 frases marcantes um tema e viralizar. Eu não tenho, cara. E tem gente que nasceu pra ser Xuxa e Faustão. Mas tem gente que não nasceu. Eu sou um cara que não nasci. Mas eu me esforço pra caramba. Mas talvez o seu público seja muito mais expressivo. Você pega vários influenciadores que são... O Perini é um deles, tem um conteúdo muito profundo. Rafael Kiso no marketing digital, um negócio assim. E o cara vai assim, ele não tem aquele crescimento gigantesco rápido, mas, cara... O público dele ele tava com quase 500 mil de seguidores ali e coisas assim, de um engajamento gigantesco. Então esse é diferente, é mais o meu perfil. Então, assim, quando surgem as oportunidades, a gente, cara, é bem alinhado em garantir que todo mundo surfe na oportunidade. Posso fazer umas perguntas agora? Que eu tô cheio de perguntas aqui. Você tá? Mas é relacionado a isso ou é outra coisa? O meu é relacionado a isso. Pergunta rápida. Tô cheio de perguntas. Eu tô anotando aqui, meu balão tá cheio, preciso fazer as perguntas. Daqui a pouco tem que acabar. Não, vambora aqui, ó. Por mim, vambora. Depois se vocês quiserem editar aí, fiquem à vontade. Eu tô curioso sobre a divisão do seu tempo. Então, se tivesse que me falar X% G4, X% G4 Capital, X% em outras coisas. Imagino que é mais ou menos assim, né? Ou tem outras coisas além disso? Não, cara, assim... eu de trabalho, sem família, descanso. Não, vamos lá. Trabalho hoje é 100% G4. 100% G4. G4 Capital entra nisso? Entra nisso, mas hoje, assim, é 5% do Se meu passa a tempo. oportunidade, aprova ou não e vai tocando lá o time. Hoje quem toca mais G4 Capital é o Alfredo. Tá. Então o Alfredo lidera o G4 Capital, tem o time lá que tá tocando no dia a dia, é algo novo também, faz 6 meses que a gente montou o G4 tem muita ideia, Capital. o Alfredo, né? Então... É isso. E fechadinho, né? Ele é roleiro. 3 meses só? 6 meses. 6 6 meses. E só que, cara, a gente tá agora também discutindo muito sobre isso, né? O que a gente quer que o G4 Capital seja? Porque surge muita oportunidade pra gente. É uma venture? Não, então hoje, cara, todas as oportunidades que a gente tem, que a gente não sabe onde colocar, a gente joga pra lá. Tá. Só que tem oportunidade de virar sócio de uma empresa. Tá, mas essa empresa fatura, não fatura. Então quanto que eu deveria ter de participação dela? Putz, é uma empresa que fatura mais que tanto. Porque o que acontece, né? Hoje a fortaleza do G4 é que a gente é um ecossistema de donos de empresa. Esse dono de empresa vem para se educar, mas ele não quer só educação. Ele vai lá, passa, ele, cara, descobre coisas que ele nem sabia que ele não sabia. Daí fala, eu preciso de uma consultoria para me ajudar aqui. Tá bom, a gente tem parceiros do G4, que são consultorias, que podem te atender. Então aqui eu tenho uma parceria, então isso é parceria. Só que vai chegar em algum momento, putz, será que faz sentido eu ter minha consultoria para prestar serviço pro cara? E a gente já discutiu muito isso e falou, não faz sentido. Mas será que faz sentido eu ser sócio de alguma dessas consultorias? Porque hoje eu ganho um percentual e fica claro. A gente fala, galera, esses são nossos parceiros, a gente confia, resolve os nossos problemas. Você fechar negócio com ele, ele vai te trazer um bom deal, mas a gente vai ganhar um pedacinho, né? Por ter recomendado. Eu sou um marketplace. Eu ganho uma beiradinha ali. Só que tem outros negócios, por exemplo, a Nauk, que é uma empresa que é um dashboard para você controlar geração de demanda e vendas, tudo no mesmo lugar. Bom pra caramba. Negócio com AI, assim, e o empreendedor é muito bom. Pô, ele chegou pra gente e falou, cara, eu quero beber dos clientes aí na tua base. Porque, cara, se eu levantar dinheiro, eu vou investir no Google ou no Facebook. Pô, faz mais sentido vocês serem meus sócios e eu poder pescar aí dentro do que eu levantar dinheiro e investir nesses caras. Sim. É muito mais rápido o caminho. Então, pô, faz sentido a gente ser sócio via G4 Capital desse cara. Sim. Mas tem negócios que querem fazer isso, só que, cara, já tem 10 milhões de lucro. Eu consigo ter um desconto para ser sócio desse cara, mas eu também preciso colocar grana para ter a participação que eu gostaria. Mas diminuir o múltiplo só para você poder entrar. Para eu poder entrar. Só que daí, putz, isso daqui faz sentido nesse mesmo ambiente de G4 Capital ou não? Então são discussões que a gente tem hoje. Tipo, será que a gente não deveria ter um fundo que a gente coloca a grana do G4, mas também, dependendo do tamanho do deal, que a gente capte dinheiro de fora para a gente conseguir bons deals no mercado? Entendeu? Que daí vira quase um negócio de private equity. Então a gente está discutindo isso nesse momento. Porque, cara, tem muita oportunidade, tem oportunidades que a gente quer ter ou não. Mas, cara, hoje é menos de 5% do meu tempo no G4 Capital, 95% no G4. E aí, em relação a G4, você pensa em fazer um IPO dela um dia? Ou vocês querem
manter só vocês? Cara, assim, vamos lá, né? Todo mundo fala IPO como se fosse um fim da jornada, né? No fim do dia, quando você faz um IPO, basicamente o que você está fazendo é trazendo sócios para dentro da tua companhia para captar um dinheiro, para você dar uma destinação clara para esse dinheiro, né? Hoje, só que daí você também ganha os sócios, que vão te cobrar resultado de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Hoje, no nosso planejamento estratégico, a gente enxerga que dá para chegar num tamanho sem ter sócios. Mas pode ser que a gente, cara, queira pegar uma empresa que a gente admire, um fundo que a gente admire, para colocar dinheiro para facilitar aquisições que a gente venha fazer no meio do caminho, seniorizar mais rápido o time, caso a gente queira, mas a gente não descarta nem o nosso objetivo final. Porque imagina, se a gente cria uma empresa que fatura 1 bi, com as margens que tem esse mercado, que vai cuspir ali 300 e poucos milhões de lucro, sendo sócios principais do negócio, sem ter que dar, cara, satisfação para ninguém. Por que você vai fazer um IPO? Não faz sentido. Pra que você vai ter um sócio? Só se for Entende? Cara, que é o caso da Boticário. Botar sócio bom e botar dinheiro no bolso, né? Tem que ter o destino claro do recurso. Pra ficar mais rico. Mas será que o dinheiro é tudo ali? Mas esse que é o ponto. O sócio certo faz sentido porque faz você chegar mais rápido onde você quer. Porque ele também vai colocar a cenourinha na frente e a cenourinha atrás pra você correr mais rápido. Porque, a partir do momento que começa a cair, de novo, uns valores desses na tua conta, você vai começar a se preocupar, mas... E aí, vamos continuar correndo que nem os malucos, que nem a gente corre ainda? Eu não trabalho no 007 que eu trabalhava, mas se for comparar com a média de empreendedor, meu amigo, eu trabalho muito mais do que muito empreendedor que tá tirando negócio do 0 para 1. Mas é muito menos do que eu trabalhava no passado. Por quê? Porque agora eu tenho família, eu quero estar com meus filhos, quero treinar para fazer meu Ironman. Então, assim, porque eu quero ter tempo para outras coisas e são nesses momentos também que eu tenho muita sacada para o próprio business, entendeu? Então, muitas vezes faz sentido fazer IPO? Pode fazer. É o nosso sonho? Não sei. Mas por quê? Porque também tangibiliza para o time valor. Porque hoje o valor que a empresa vale é o valor que a gente fala que vale. Com certeza. Então, quando você tem um sócio grande, relevante, que marca o teu preço, ele fala, olha, não sou eu falando, são esses caras aqui que investiram nessas empresas, são os caras mais brabos desse mercado, que estão falando que a gente vale esse valor. Sim. Então, a ação que você tem aqui vale isso. Entendeu? Então, tem o pró, mas tem o contra. Então, não é o nosso sonho, mas se estrategicamente fizer sentido, pode ser que a gente faça isso. Legal. Eram essas as perguntas? Não, você tinha mais perguntas, só essas duas, pô. Eu imaginava que tinha 10. Uma você respondeu, que era sobre a missão da G4. Você falou ser o Trusted Advisor do pequeno e médio empreendedor brasileiro. Isso. Mas uma coisa que pode mudar, né? Cara, pode, mas para os próximos 3 a 5 anos essa é a nossa ideia, cara. Assim, e dentro disso tem muita coisa para fazer. Na verdade, cara, o que a gente acredita? A gente acredita que o Brasil só muda de verdade se a gente, de fato, gerar emprego de qualidade no Brasil. Sim. E para gerar emprego, quem gera emprego? Dono de empresa, cara. São os empreendedores que, cara, tomam um risco, acorda cedo, vai dormir tarde, cara, que coloca a vida e o patrimônio deles em risco para querer algo maior, que faz o Brasil mudar. Por quê? Porque esse cara vai contratar gente e ele crescendo com mais eficiência, quer dizer que vai sobrar mais caixa e ter mais lucro. O empreendedor não é bobo, ele vai colocar uma parte no bolso, mas outra parte ele vai reinvestir na empresa para crescer mais. E se você consegue, cara, fazer com que os empreendedores brasileiros sejam melhores e cresçam com mais eficiência, tenham mais lucro, o que eles vão fazer? Eles vão reinvestir no negócio deles, vão contratar mais gente, contratando mais gente que a gente faz, de fato faz com que a taxa de desemprego do Brasil diminua. Não a taxa fictícia, né, do IBGE que tira ali informalidade quem está buscando emprego. Bolsa Família, não sei o que, né, aquele valor de 7%, 6% que solta, e não é verdade, né? Mas, cara, na hora que você de fato diminui isso, o desemprego, o que vai acontecer? A pessoa que foi empregada, ela vai conseguir cuidar da própria saúde, cuidar da própria educação dela e da família, vai conseguir colocar alimento de qualidade na mesa dela, o que vai fazer com que ela prospere e dependa menos do Estado. O que acontece? Essa pessoa se emancipa do Estado. Na hora que ela se emancipa do Estado, o que acontece? Ela começa a votar e cobrar do Estado, porque ela começa a pagar imposto também, né? Porque se você é CLT, você vê o tanto de imposto que você paga. Se você é o PJ, você vê o tanto de imposto que você paga. Ele fala, cara, eu tô pagando tudo isso de imposto, não tem problema de pagar imposto, só quero que retorne para a sociedade. Quem vai conseguir fazer isso retornar? Né? Diferente de alguns políticos que, cara, mantém a população pobre para ter o seu curral eleitoral para continuar no poder. Sim.
Então, a gente sai dessa espiral negativa e vira uma espiral positiva. E na hora que a gente vira essa espiral positiva, cara, talvez a gente tenha um pequeno, né, espasmo de possibilidade dos seus filhos, dos nossos netos terem um Brasil melhor, que eu realmente acredito. Você não precisava estar no Brasil. Você também não. Eu também não precisava. Mas por que a gente está aqui? Porque é o lugar que os nossos antepassados vieram, né? Minha família é italiana, tua... Italiana, brasileira, portuguesa, tudo junto, misturado. Né? Borges, Cara, mas é isso. Então, quando você fala de G4, cara, o nosso objetivo de verdade é, através dos nossos alunos, criar mais vagas de emprego que antes não existiam. Essa é a missão, entendeu? Que a gente fala de tirar 1 milhão de empregos através dos nossos alunos até 2030. Tem um termômetro, inclusive, que vocês usam lá, né? Tem, já bateu 500 e lá vai cacetar de todos que já passaram, que tem... Né? A cada 3 meses a gente faz uma pesquisa com a base para entender Bruno, o quanto cresceu. E pra onde você está vendo aí o mercado de educação? Né? Porque você tem a educação formal, você tem a educação, né, as mentorias. Sim. E a educação informal aqui. Pra onde está aí no mercado? A concorrência? O que está rolando aí nesse mercado? Vamos lá. Eu vejo que hoje, né, e a gente no G4 conseguiu achar uma oportunidade que ninguém estava vindo e uma oportunidade bem grande no mercado, que é o dono da empresa, ele é muito mal atendido por qualquer tipo de curso. Na época era bem mal atendido, né? Então você vai falar numa FGV, você vai fazer um MBA de 6 meses, nada contra a FGV, são muito bons, INSPER também. Então são cursos que são ensinados por pessoas teóricas que nunca, de fato, na prática, pagaram um boleto ou quase quebraram a empresa para saber o que se passa. Então ele ensina o que ele leu em algum lugar, ele não ensina aquilo que ele passou. E eu acho que a melhor maneira de você aprender, né, que nem você falou no começo, é aprender na prática. Cara, o especialista em algum tema nada mais é do que alguém que errou muito e se fudeu muito naquele determinado tema, a ponto dele ser especialista. Ele já testou tudo diferente e errou em tudo. Sim. Até ele acertar em algumas coisas e falar, por aqui esse caminho é mais fácil para chegar até o topo do que esse, né? Então, o que a gente acredita é isso, é que cada vez mais a educação, Gustavo, ela vai ser ensinada porque quem faz na prática. Por quem faz na prática. E isso abre um grau de possibilidades muito grande. Daí depende também do perfil de cliente que você está falando. Quando você fala de dono de empresa, o que é a vida desse cara? Esse cara é um cara solitário, que não tem com quem trocar ideia, que procura network de outros empresários e que não tem tempo para passar 6 meses estudando. Ele quer algo rápido, prático, que vai resolver a dor dele naquele momento, e caso ele entenda que ele tem outras dores, daí sim ele vai pegar mais tempo para se aprofundar naquela dor. Quando você vai descendo as camadas na hierarquia de uma empresa, as dores vão mudando. Por exemplo, se você vai falar com o analista, a dor do analista é diferente, é ser promovido, adquirir algum conhecimento muito específico. Então você tem outras empresas que têm feito isso, e daí uma FGV faz muito sentido, uma INSPER faz muito sentido, porque tem empresas que querem e requerem, tem um requerimento básico dessa pessoa ter um diploma, né? Então quer dizer que Harvard vai morrer? Não, o contrário. Vai prosperar, quer dizer que a FGV vai morrer? Não, vai prosperar se saber, entender quem é o perfil de cliente ideal que ela está atuando e tratar bem deles. Agora, esses cursos não regulamentados, que é você aprender aqui, essa troca, cada vez vai ter mais. Uma aula, né? É isso, cada vez vai ter mais, né? Por quê? Porque as pessoas, elas querem resolver os problemas delas rápido. E isso não é pegar um atalho. Não é você lá, quero emagrecer, vou tomar Ozempic ou Monjaro. Não é isso. É você mostrar para a pessoa, falar, cara, eu como ser especialista, estão aqui 10 opções de você resolver esse problema para você emagrecer. Você tem desde tomar um Monjaro ou Ozempic, que às vezes você pega uma pessoa que está muito grande, ela precisa de um tapa na cara e aquele ganho inicial de perder 5, 10 quilos muito rápido, ver ela mudando, ver ela perceber aquilo, falar, cara, mudei minha cabeça, vou me alimentar melhor. Daí na hora, em vez dela comer o docinho ou comer a salada, ela fala, cara, tô emagrecendo, tá... Sabe? Aumenta a autoestima e a pessoa começa a fazer coisas certas. Às vezes ela precisa daquilo. Mas você tem o outro extremo também, que é, meu amigo, não tem segredo. É déficit calórico e se alimentar bem e fazer exercício, bicho. Você pode tomar o Ozempic e não fazer musculação, que você vai ficar com aquela cara murcha, né? E depois você engordar tudo de novo, você perdeu gordura e músculo. É isso aí. E se você tá emagrecendo sem fazer musculação, 40% que você perde é músculo. Daí na hora que você engordar de novo,
100% que você ganhar vai ser gordura. Então é boa e velha vergonha na cara, né? Mas daí, de novo, eu vou meio longe aqui no ponto, né? Mas o especialista é isso, ele vai te apresentar as 10 opções. E vai recomendar uma, olha, pelo que você está passando, dado o teu contexto, dado a minha visibilidade, o que eu acredito que faz sentido para você é mais para cá do que para lá. Ir, cabe a você. Muito bom. Então, eu acredito que esse tipo de educação vai continuar. E daí, cara, é um negócio assim que a internet, graças a Deus, permite isso para todos os temas de educação possível. Então, meu pai é agricultor. E ele, cara, já fez um curso lá no Raiz da Questão, acho que chama. Não. Cara, que são os meninos lá do sul da Bahia, que são, cara, agrônomos também, que, cara, entendem tudo da especialidade de agronomia para você fazer a sua soja, o seu milho, etc., crescer melhor, porque eles estudaram muito e daí eles estão lá divulgando isso. Cara, o que você faz? Faz análise de solo na hora que você fez, dependendo do que veio, faz isso, complementa com isso, essa molécula usa para isso. Cara, assim, é uma pós-graduação para eles têm um grupo que eles trocam, testei isso, funcionou. Cara, muito bom. Quando a gente iria imaginar isso há 10 anos atrás? Nunca, entendeu? Então, essa é a maravilha da internet, que tem muita gente que tem muito conhecimento em vários lugares do planeta Terra ou do Brasil, e que se elas sabem se expressar e criar isso de uma maneira boa, vai ter um grupo de pessoas que vão se interessar por aquilo, de uma maneira a pagar por aquele conhecimento e ter algo em troca, porque você só paga por aquilo que gera valor. Transformação. É isso. E, cara, educação para mim hoje, ela não é... Você vai me perguntar, faculdade é importante? Eu acho que faculdade é importante pra caramba. Hoje ainda é. Porque te dá disciplina, faz você aprender a aprender. Outros elementos e não o que você aprende em si, né? A vivência. Público, é isso, cara. Trabalhar em equipe. Algumas, outras não. Por exemplo, fiz engenharia mecânica. Pô, cara, eu fui estudar mecânica dos fluidos, controle e automação. Cara, controle e automação é um negócio tão viagem de fazer, cara, uma integral tripla com uma, cara, não sei o que de Fourier. Cara, uns negócios que você não consegue pegar. E na hora que você vai lá, faz o negócio, funciona do outro lado. Só que, cara, os professores são muito ruins, porque a maioria dos professores são pesquisadores. Então você tem que aprender a aprender. Agora, você fala, puta, a faculdade foi boa pra você, foi boa pra caramba. Você usa algo que você aprende na faculdade? Nada. Eu só uso, cara, quando eu pego um problema complexo, divido em problemas menores, entendo qual a prioridade e aprendo a aprender. Ele veio de várias formas ali, né? Não a questão técnica ali. É isso. Muito legal, hein? E você, o que você vê da educação, cara? O que eu vejo da educação? Eu vejo muito parecido com o que você disse. Eu acho que quando a gente vai para a prática e você aprende com quem já fez e já vivenciou aquele trabalho, aquela dificuldade, muda o seu jogo. Principalmente quando você está falando com empreendedores. Então, em questão de performance, se você vai falar assim, um atleta ele fez isso, um atleta que performa no trabalho, ele tem essa disciplina, esse hábito, essa construção, ele muda a vida das pessoas. E quando você fala com algumas pessoas que já têm a habilidade e a competência, já sabem o que vão fazer, aí você vai para o lado fisiológico de construção de corpo, muda o jogo ainda mais essa pessoa. Sim. Muitas vezes, quando o cara vem, você quer ter mais foco, mais desempenho e focar muito mais aqui no meu trabalho. Eu falo, beleza, durma mais. Eu não vou te falar para você estudar mais para fazer um curso. Você não precisa ir em lugar nenhum. Se você dormir 1 hora a mais, você dorme 6, durma 7. A sua alimentação está balanceada, não está? Não tem problema você trabalhar muito, mas se você não cuidar da sua carenagem, né, da sua estrutura, você não vai. Da carcaça. E eu acredito muito também na questão da educação formal. Incentivei meus filhos, né, administrador de empresa, minha filha formada em engenharia, na questão muito mais de ambiência de trabalho e de maturidade da pessoa do que qualquer outra coisa. O modelo pedagógico e andragógeno são duas coisas bem distintas, né? E quando você trabalha com adultos depois da formação e no mercado de trabalho, é muito da percepção que vem dali. Sim. E a hora que você entende o que aquela pessoa pensa e como você pode coordenar para que possa aplicar de uma maneira estruturada aquele aprendizado ou aquela crença, mudando e ganhando significado para uma outra visão, aí muda o jogo das pessoas, que é aquele 1-2%. Não precisa ser mudança de 0 a 100. Então, você sai da pedagogia e vai para a andragogia, muda muito para o adulto, para as pessoas, principalmente quando você identifica aquela dor. Perfeito. Então, quando a gente trabalha na MGB, a gente tem um grupo nosso que é o Aqua League, né? Inclusive, o Rodrigo estava com a camisa do Aqua League aqui. São 50 empresários, donos de academia, escolas, clubes.
que tem esse sofrimento. Cara, o que eu faço aqui para fazer um trenzinho aqui? Cara, vai por aqui, vai por ali. Então, de certa forma, é um G4 Educação ali dentro do negócio, porque você é uma empresa de educação. Trabalha também todos os empresários lá dentro. Então, eu acredito muito nisso, né? E acho que a contribuição que vocês fazem, né, que muitos players do mercado fazem em relação à educação e a construção do empreendedor é algo que eu acredito, assim, 100%. A vida inteira eu empreendi. Começou meu pai vem do agronegócio também lá de Tuverava, tem fazenda, aí tem loja, até granja, vender bosta de galinha, vendia. Então, nesse sentido, você percebe o esforço e o aprendizado tá na cooperativa que ele vai atrás lá para conversar, porque é lá que está o conhecimento. E aí, como é que eu faço esse trem aqui? Aí você ajuda. A hora que você vai para outra cidade, você visita, vai para Miguelópolis, em Assis você circula ali, você vai atrás do negócio. Então eu gosto muito desse papo, desse direcionamento. Irado. E te agradeço aí pela tua presença aqui. Sim, parabéns pelo seu trabalho. Tamo junto. Parabéns pela empresa que vocês estão construindo, que já construiu. E a coisa que mais me chamou a atenção na conversa hoje, assim, não teve nada que superou o que você falou. Um item, que foi o seguinte: eu vou fazer um Ironman esse ano. Isso me chamou a atenção. É esse ano ou ano que vem? Em junho, se minha perna deixar. Não, e tem uma estatística, você sabe qual que é o melhor dia para começar as coisas, né? Hoje, ontem. Não, é depois do Ano Novo, depois do Carnaval, aí depois segunda-feira, depois 1º do mês, depois a data do seu aniversário e depois quando você vira a década. 29, 39, Caramba, 49. cara, então, você correu uma... E é estatístico isso, pessoas correm maratonas, fazem... É a crise dos 40. É a crise da virada da década. Você então, está com 30 aí? 39. Por isso que eu falei que esse ano, eu falei que 39. É, interessante. Eu fiz do meio ano passado. Você já estava numa busca. É lógico que é hoje, né? Hoje é o melhor dia pra gente começar a fazer as coisas. Mas que loucura isso daí que você falou, Mas cara. a estatística de pessoas separam o casamento. Né? Na virada também. Na virada, na década. Então é quarentona, é crise da meia-idade. Então trintona, ficou pra tio, ficou pra tia, não casou ainda, não fez isso, sexagenários. Então, sim, essa mudança é estratégica. Tem bons livros que falam... Que legal, cara. Nunca li sobre isso. Daniel Pink, se você ler o livro Quando, é fantástico, né? Ele traz algumas estatísticas em relação a essas questões estatísticas. Mas o que eu queria trazer não era assim, uma surpresa agradável, né? Que você está buscando um outro desafio, né? Um desafio físico tremendo, que vai fazer com que o aprendizado que você teve lá na natação, o aprendizado do empreendedorismo, o esforço que você teve ao longo da sua carreira, vai ser colocado à prova aqui num desafio que leva a mente para um estágio completamente diferente e fisicamente é um estresse que você vai ter que suportar para finalizar. Pode ser que você não finalize, mas pode ser que você finalize esse ano essa prova, ou leve 1, 2, 3 vezes. Sim. Mas assim como a jornada empreendedora, ela é repleta de desafios e você vai precisar de treino, de pessoas e principalmente de uma boa suplementação. Ele tá fazendo comercial agora. E para isso eu já entrei no meu pitch aqui. Aí sim, hein? Eu já entrei no meu pitch aqui. O cara é bom, que eu queria te dar um presente. O cara é bom demais. O cara é bom demais. Por essa você não esperava. Sim. Você vai receber aqui um kit do nosso apoiador aqui, que é a Vita. Aqui, ó, você vai ter uma creatina, você vai ter um ômega 3T, garoto. TG, né? E aí você tem o quê? Magnésio. O magnésio e tal. E a empresa Vita é uma das nossas investidas, a gente investe, então, além de valorizar o produto, né, que a gente gosta, que eu tomo suplementação, o esporte faz isso, é uma empresa que a gente é sócio. Legal. E que a gente está investindo. Então a gente fica muito feliz de poder contribuir com o seu Ironman, a Vita que agradece o seu treinamento e vai te suplementar, principalmente. Não sei se a creatina vai dar até lá, mas se precisar, você avisa, a gente manda mais para você. Boa. Mas de qualquer forma, muito obrigado pelo seu conhecimento, pelo seu carinho. Obrigado vocês. Desde o momento... eu vou te falar, viu? O mais difícil do Ironman é a corrida, cara, para nadador. Com certeza. Nossa. Tornozelo, tá pegando? Nada, eu tô com síndrome da banda e iliotibial. Ai. Que é o joelho de corredor. Nossa. Cara, tá. Eu fui fazer ressonância nesse domingo agora, tudo zoado. Dor, a cabeça, meu amigo, a cabeça vai, cara. O dor é o corpo aguentar, em Floripa. Você tá com físio, médico? Tô com tudo. Tô com a equipe toda. Com quem que você tá treinando? Divulga aí a turma que você tá, ou não é? Não, cara, é uma turma que chama Limiar. Limiar. E daí eu tô lá com a turma, daí tem uma galera lá da Esporte Físio, tem o meu físio também, então muito bom. Boa. Então,
Legal. Divulga aí seu Instagram, G4 Educação, arroba G4 Educação, essa Arroba tá fácil. Bruno.nardon, arroba G4 Podcasts também, se vocês quiserem ver o podcast que Legal. eu e o Alfredo fizemos com o Gustavo. Que é o Extremos, né? Que é o Extremos. Mas isso. arroba G4 Educação tem o Extremos lá dentro. Então, no Não, arroba G4 G4 Podcasts, Ah, a G4 gente tem vários Podcasts, podcasts lá dentro e você participou de um deles que foi o Extremos. Eu também faço Sim. papo de gestão e tem outros lá, podcasts da casa também, um que o Thales faz, que ele faz Legal. menos. Então, Sim. Legal. acompanhem lá. Muito obrigado. Cara, um Beleza. prazer enorme Pô, estar aqui com vocês. Prazer ter você, muito conhecimento. Agradeço E aí. conte Sucesso. com a gente no que vocês precisarem nessa jornada de No vocês começo eu ia aí oferecer também. uns negócios aqui que a gente gostou também, né? Não, Pô, tá fechado, O cara. olhinho Já brilhou. tá fechado. Não só o conhecimento que você passou aqui hoje, mas a sua simpatia, seu carinho Obrigado, foi viu? excepcional. Desde da minha visita lá a G4 e hoje aqui. Incrível. Cadê a salva de palmas aqui do time? Valeu! Obrigado. Valeu, turma. Valeu.